Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2025, 10h29 da manhã. Será um Flamengo 1. Após ganhar do Cruzeiro em Minas Gerais, Vozão diminui ritmo contra Fly e faz mosaico. Tem o líder pra torcer. Atlético Mineiro 0, Flamengo 1. Tentando bater estatísticas de nunca ter revertido um mata-mata fora de casa, Flamengo vai à Arena Gonzalo Plata, ou Arena MRV, para jogar em casa novamente. Saudações Saudações rubro-negras. rubro-negras. Não conheceu o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Onde das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... Dois, Esse é gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. 5. Nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Pelo tanto que o Alex engasgou na abertura, eu acho que ele ainda não engoliu muito bem essa eliminação, né? Não, sabe o que eu tava pensando? Eu tava ouvindo o Felipe Luiz falando, nós vamos. A gente ainda vai se treinar, tá ligado? Eu falei assim, eu entendo você, Felipe, eu entendo você, cara. Quando ele tá falando com o Gerson, tá ligado? Na despedida Aham, dele em 2022. Cara, aham. que tragédia essa chamada. Desculpa, galera. Desculpa. O pior é que eu nem tava pensando nisso, tipo, quando. Eu só pensei, tipo, quão irônico foi a gente fazer a chamada zoando o Galo depois de ter sido eliminado pelo Galo, e aí vem o Gabigol falando que eles vão conhecer o inferno, tá ligado? Que é a primeira coisa da abertura. Mas enfim, né? Eles vão Mas conhecer o inferno quando eles forem eliminados na próxima fase, pô. Não, mano, eu tô sentindo que isso vai ser tipo assim, Galo e Cruzeiro na final, e o Cruzeiro vai ganhar, tá ligado? E vai ser tipo. É Com ruim gol pra de quem? gente. Com Mas gol vai. de quem? É esse estilo mesmo, tá É. ligado? Caio Jorge sentiu uma dor de barriga, tomou o quinto amarelo, qualquer coisa assim, tá ligado? E aí você sabe quem joga, né? Mas O por quê? predestinado. Por que acontece? Eu acho que esse time do Cruzeiro tá bom. Não tem nada a ver com o que a gente ia falar, mas assim, só pra. Eu acho que esse time do Cruzeiro tá bom. E eu acho que a cara do Gabigol sair do Flamengo e ganhar um título com o Cruzeiro. E era muito a cara ser um título em cima da gente, tá ligado? Eu não quero que Uhum. isso aconteça. Então, tipo assim, dá a Copa do Brasil pra eles, a gente ganha o Brasileiro e a Libertadores. Tá ligado? Tipo, deixa eles serem felizes pra lá, que não vai incomodar. Não, então, é que é isso, eles só Eu têm tô a nessa condição linha. realmente de ser a Copa do Brasil, tá ligado? Então, tipo, porque é O Libertadores. brasileiro, né? Que aí Não, seria péssimo. tu sabe que quem vai ser o campeão brasileiro, Guilherme. Tá de boa. Fica Mas tranquilo. entendeu? Isso eu tô falando. Deixa eles pra lá com a Copa do Brasil. Sim, sim, sim. Vai ser Mas, melhor pra todo mundo. mas assim, antes da Copa do Brasil tem um jogo contra o Ceará pelo brasileiro, né, Alex? Oxi. Esse jogo aí que foi quase apagado da memória, em meio a tanta coisa. Mas assim, acho que é um jogo meio, aquele jogo meio insosso, assim. É um jogo meio merda. Acho que a gente vai até falar uma coisa que não tá na pauta, Guilherme, mas tipo, até pela parada que você botou na chamada mesmo, que é essa questão, tipo, do discurso, né, do mosaico e tudo mais. Eu acho que, tipo, isso por si só é mais relevante do que o jogo em si, porque, cara, foi um jogo muito pouco marcante, assim, na minha memória, tá ligado? Só tem uma coisa que tá muito marcante, mas, tipo, eu não quero entrar falando agora, não. Que eu tô puto ainda. Assim, foi um jogo que eu não pude assistir o primeiro tempo completo. Eu assisti assim uns 15 minutos finais do primeiro tempo. Alexandro. E. Alexandro, E eu tinha falado Alexandro. Aí eu fiquei tipo assim, que? Tá ligado? Aí, Alexandro, sim. E aí, tipo. Eu achei os 15 minutos finais bons, cara. Eu até comentei com o Alex, falei assim, mano, a gente produziu mais nesses 15 minutos finais do primeiro tempo, que até quando sai o gol. A gente vou comentar também um pouquinho sobre o gol depois, mas do que a gente produziu contra o Galo nos últimos jogos. E aí veio o segundo tempo e nada, tá ligado? Assim, então o segundo tempo foi bem mesmo, assim, acho que foi um empate bem justo. Porque o Flamengo caiu muito no segundo tempo. Não foi um jogo que, tipo assim, a gente acho que mereceu ganhar e não ganhou. Acho que foi um empate realmente justo. Acho que não foi nenhum fim do mundo, mas era uma oportunidade de, tipo, manter essa distanciazinha do Cruzeiro ainda com um jogo a menos, né? Pensando no que é o brasileiro e tal. Mas, de novo, a gente tá em situações em que, por exemplo, a gente não tinha o Pedro, né?
E o Luiz Araújo também não jogou por causa de controle de carga. Então, assim, a gente sabe que tá um momento delicado em relação à disponibilidade do elenco também por lesões e pela adaptação de quem tá chegando também, né? E pela saída de alguns, obviamente. Então, eu lembro um pouco assim, tipo, não é um resultado péssimo também, porque o Ceará tinha acabado de ganhar do Cruzeiro lá em Minas, né? Como a gente fala na chamada, então não é um time, tipo, horrível ou incapaz, ou sabe? Tipo, um time que era pra gente ganhar muito fácil na casa Não deles era e uma tal. vitória certa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tinha condição de ter apresentado um futebol melhor e ter ganhado sim, tá ligado? Acho que também não era nenhuma tarefa impossível, por outro lado. Mas Não, não foi o pior dos resultados, não foi o pior dos jogos, não foi o melhor dos resultados, não foi o melhor dos jogos. Foi tipo uma coisa realmente mediana, assim. Acho que 1-1 faz muito sentido até, tá ligado? Me parece. eu acho que definitivamente dá pra ter jogado melhor. Eu acho que esse sempre acaba sendo o ponto, né? Porque a gente entende que se a gente jogar melhor, a gente vai ganhar mais jogos, né? Isso é muito claro pra gente. E essa parte que eu acho que mais torna tudo mais frustrante, tá ligado? Só que tem outras frustrações que vem no meio do caminho, que, tipo, a gente pode falar sobre como, tipo, começando o jogo. E acho que talvez seja até meio sintomático, Guilherme, para pensar agora. O Lino entra melhor, embora não tenha sido o caso no meio da semana, o Lino entrar melhor no segundo tempo do que começar jogando, tá ligado? Porque assim, o Guilherme virou pra mim e falou assim: pô, o Lino tá bem nesses 15 minutos finais aqui do primeiro tempo e tal. Tinha gostado do que tava vendo. Enquanto eu achei ele Não, pô. extremamente apagado. Eu te perguntei, o Lino jogou bem? Ah, Eu falei, eu nem vi o Lino, tá ligado? Eu falei, tipo, o time tá bem, mas eu não vi o Lino nesses Ah, 15 minutos finais, não, assim, ele jogou justo, bem. justo, 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 viajei. E, Mas e o Lino foi continuei sem completamente ver, tá apagado, tá ligado? ligado? No segundo Exato. tempo. Ele foi muito pouco participativo, muito pouco relevante de forma geral no jogo, no meu entendimento. Então, eu acho que. Mas faz sentido, né? Tipo, um cara que ainda tá se readaptando e tal, vem de uma final de temporada na Europa. Eu não sei exatamente como é que tá a condição física dele, imagino que até que boa pela idade, porque. Enfim, já tá treinando já, em algum nível está, tipo... ele jogou pelo Atlético no Super Mundial, né? Então talvez, na verdade, não seja nem necessariamente o melhor físico que ele poderia ter de fato. Mas já vem com ritmo de jogo e tudo mais, então, tipo... Talvez fosse ideal que ele já conseguisse entrar bem no primeiro tempo, mas adaptação ainda. Mas assim, eu acho que não é justo com... Não é coerente com as críticas que eu faço a Michel Cebolinha se eu pegar e, tipo, não der uma comentada de leve que no fato que o Samu não tem entregado muito depois daquele segundo tempo que ele entrou contra o Atlético Mineiro. E se fosse dizer, eu acho que é uma coisa que se estende às contratações, né? Nós até botamos boas estreias, vários problemas, né? No episódio passado, se eu não me engano, foi o título. Uhum. E de fato, o primeiro jogo foi interessante, de todos que estrearam, né? Do Saul, do Samu e do Royal. Mas nenhum deles fez nada demais, assim, nas oportunidades que tiveram nos jogos seguintes. Então, tipo, eu vejo muito como mesmo esse período de adaptação e é normal. Tipo, vai ter um jogo que você vai melhor, outro jogo que você vai pior. E os encaixes eu acho que vão aparecendo aos poucos, né? Mas, até pegando a outra parte desse título, né? Que seriam os velhos problemas. Tem esse outro lado que a gente também já citou no episódio passado, né, Alex? Que mantém, assim, a gente ainda tá nessa situação do ataque irregular, mas a gente tá no momento mais inseguro da nossa defesa, eu diria. Assim, a nossa defesa já foi mais segura no trabalho do Felipe. E tanto na falha do Léo Pereira no jogo anterior, quanto nessa falha do Rossi, né, que a gente colocou aí na pauta, que você vai comentar um pouco nesse jogo contra o Ceará, que acaba cedendo o empate. E foi uma falha, assim, do Rossi, pra mim a parte mais aguda ali da falha, né, a parte principal da falha, mas que de alguma forma é uma falha coletiva também da nossa linha defensiva, né? De fato. Apesar de eu achar que o principal culpado, assim, eu entendo que é o Rossi, mas certamente mais insegura a defesa. Não à toa que a gente, tipo, acho que a gente tá o quê? Com 7 gols tomados no Brasileiro, se eu não me engano, e acho que, tipo, praticamente metade deles foram agora nessa série de jogos pós-Copa do Mundo de clubes. Então, a gente passou a perder um pouco mais de jogos, a empatar mais jogos e a tomar mais gols no geral, assim. Então acho que fica muito claro, assim, o velho problema do ataque ser um tanto quanto irregular, né? E, Sim. consequentemente, ser dependente do Arrascaeta resolver, que foi o que em algum grau aconteceu nesse jogo, mas a defesa ficando um pouco mais insegura também. Sobre o Arrascaeta resolver, acho que a gente pode falar um pouquinho depois, porque a gente fala mais do gol e tal, mas eu queria que você falasse mais
Assim, essa parte da defesa, acho que é o que eu tava querendo trazer mais à tona, né? Então, mano, cara, sobre o Rossi, né? Eu acho que, tipo, tá um pouco claro na minha cabeça que o Rossi vem num momento meio de questionamentos, eu acho, tá ligado? Eu acho que tem acontecido. E, cara, eu acho que, tipo, esse jogo, particularmente, foi um que mudou um pouco como eu me sinto com relação a ele. Cara, é porque, assim, eu acho que esse tipo de falha, ela é muito. Ela acho que ela é completamente inaceitável. Eu acho que você tomar a bola passar muito perto de você e tal, porque, tipo, depende da velocidade, depende da distância, é muita coisa. Só que uma bola que vem cruzando a tua pequena área. Tu tá querendo decidir se vai sair ou não. Mano, ninguém no campo, a não ser o outro goleiro, consegue chegar tão alto quanto você. Você pode pular, estando de frente, estendendo os braços. E você já normalmente é um cara alto. Um goleiro normalmente tá entre os mais altos de um time. Pode não ser o mais alto, mas vai estar entre os mais altos, definitivamente. E, cara, você estendendo seu braço e com a impulsão que um goleiro acaba tendo liberdade pra ter, porque ele às vezes não tá sendo tão marcado, né? Vai ter gente na frente dele, mas, tipo, você tem que conseguir aquela bola. E o problema é que, tipo, às vezes você. E aí você sofre uma falta, uma coisa. Acontece, né? O caminho tá livre e tal, você não consegue chegar na bola. É uma falha, mas ainda é uma falha que acontece porque existem outros elementos. Mas quando você decide que você vai sair, depois você. Quando a bola tá sendo literalmente cabeceada, você decide que você não quer mais sair, você já está fora do gol. Isso é uma questão cognitiva, tá ligado? Sobre, tipo. Sobre ser goleiro. É uma tomada de decisão. Não é sobre, tipo, a sua capacidade de ter o reflexo apurado. É tomar decisão. E é uma tomada de decisão que, tipo assim, é muito base. É muito basilar de que é ser um goleiro pra transmitir segurança. Bola aérea é uma forma que times precisam ter um bom controle pra poder criar jogadas, ganharem jogos. A gente ganhou vários jogos recentemente com jogadas de bola parada. A gente sabe o valor disso. Então, num lance de bola parada, um goleiro não pode fazer uma coisa dessa, eu acho. Então, eu saí muito frustrado por ter perdido esses 2 pontos. E porque, tipo, eu acho que é um pouquinho inaceitável um goleiro do Flamengo fazer isso. E acho Guilherme. que entra nesse como, tipo assim, da defesa insegura, não só por ter jogadores machucados e por questões no elenco também que a gente pode comentar, e até pelo esquema de jogo do Felipe, mas também muito por erros técnicos que têm acontecido, né? Nesse caso, um erro que a gente colocaria no campo do cognitivo, né? Nessa separação que a gente faz, né, Alex? Em tático, técnico, físico e cognitivo, estaria mais na parte da tomada de decisão ali, não foi nenhum erro técnico em si. Como em algum grau foi também o do Léo Pereira no jogo anterior, né? Então, é uma falha individual nesse sentido, né? Por mais que exista uma falha coletiva da defesa, um mole coletivo, mas é uma insegurança que advém de erros individuais também, né? E às vezes a gente, quando critica ou cobra o trabalho do técnico, a gente acaba mascarando esses erros individuais. Mas assim como vão existir erros do técnico ao longo da temporada, também acho que vão existir erros individuais. Não dá pra, tipo, é aquela história que falaram, né? Ah, o Flamengo ganhar do Bayern tem que ser um jogo sem erro. E aí aquela coisa de, tipo, não existe jogo sem erro, tá ligado? Tipo, no fim das contas a gente sabe o que vai acontecer. Mas eu entendo o seu ponto também, tá ligado? É um erro que é meio bizarro de acontecer ali e cai um pouco até em coisas que você falou antes do Cebolinha, do Michel, que a gente cobra deles, né? Que é tipo, não é sinceramente você fazer o gol, ou acertar a jogada, ou acertar o drible, mas você acertar a tomada de decisão, né? Você escolher bem qual é a sua jogada, você fazer o movimento que faz sentido para aquela jogada. E o Rossi caiu um pouco nesse lugar também, nessa situação, né? Eu não sou muito da linha do Sai Rossi, não. Eu sei que tem uma galera que desgosta muito dele. Mas eu acho que também trazer um goleiro que pudesse dar essa competitividade ao gol do Flamengo não seria ruim, né? E até pensando que o Matheus Cunha tá certo pra sair, né? Pro ano que vem. E que a Sim. gente vai precisar trazer um goleiro. Até a gente pode falar um pouquinho também dessa questão que saiu das posições que o Flamengo entende que ainda estão com lacunas no elenco. Mas eu acho que de fato a gente poderia tentar trazer um goleiro, porque eu não vejo um goleiro necessariamente disponível. Não sei se você teria algum nome que fosse viável de trazer e que fosse, tipo, claro e absolutamente melhor que o Rossi. Mas eu acho que trazer alguém que pudesse dar mais competitividade à posição poderia sim ser um ganho ali na. Porque
É isso, né? O Rossi é um goleiro que ele tem seus momentos bons, mas tem muitos momentos ruins também. Ele não teve ainda essa estabilidade, eu Irregularidade, diria. né? Sim. Sim, Cara, sobre um nome. Mano, acho que o único nome que me passa na cabeça, assim, que, tipo, seria o caso de ser o nome e tal, mas é completamente inviável. Ainda assim, tipo, é questionável se ele realmente é esse o nome 100% convicção. É o Manuel Bento. Neuer. Calma, Foi cara. mal, foi mal, foi mal, Calma, foi mal. cara. Foi mal. É. É o Bento, tá ligado? Que era do Atlético Paranaense e tal, e agora tá lá na Arábia. Ele não é possível, tá ligado? Se fala daquele goleiro do Curitiba, fala muito que o Flamengo teria interesse, o Palmeiras também, mas parece que tá indo mais que ele tá indo pro Palmeiras. Eu vou confirmar o nome dele aqui. Vou É, pegar, pode ir falando. Eu tô pegando aqui. também tem o papo daquele goleiro que era o do Corinthians, que foi pra Premier League. Meu Deus, como é que eu É posso. João Miguel, né? Eu João esqueci o Miguel, primeiro nome isso. dele. É João Não, mesmo? Carlos Miguel. Carlos Carlos Miguel. Miguel. É, eu sabia que eu tava errando o primeiro nome. É. Só que assim, é meio curioso porque ele é um cara que, tipo, teve. Ele tem pouquíssimos jogos na carreira, tá ligado? Tipo, ele não tem nem, tipo, 38 jogos. Tipo, ele não tem um Brasileirão inteiro na carreira dele, titular. Pedro Morisco, goleiro do Curitiba, Pedro esse eu não Morisco, conhecia, isso. não. Aham. Parece que ele tem uma baita de uma projeção, tá ligado? Parece que ele tem uma baita Uhum. de uma projeção. É. Mas assim, o Carlos Miguel é porque parece que ele não se firmou lá na Europa e tal, e teria essa situação. Mas um outro nome que foi. Esse foi vinculado ao Flamengo é o do goleiro do Santos. É. Brasão. Brasão, exatamente. Que, se eu não me engano, tem a mesma idade do Carlos Miguel, 26 anos. Não, ele ainda é um pouquinho mais novo. É Gabriel É. Brasão. Gabriel Brasão, isso. Ele ainda é um pouquinho mais novo. E, cara, a gente tem um histórico legal com os jogadores do Santos, né? Então, eu acho que é interessante. Pela faixa de idade, tipo, eu não sei como é que ele é talentoso com o pé, mas parece que ele é um bom goleiro, tá ligado? Pelo que eu tava vendo as pessoas falando, ele tem uma boa altura, ele tem mais de 1,90. Eu só não sei se, tipo, é viável, tá ligado? Mas, tipo, eu acho que definitivamente ter uma disputa seria legal. Eu acho que, tipo, eu gosto do Rossi, eu tenho um certo carinho por ele em alguns aspectos. Mas, pô, vamos combinar. Se a gente pudesse ter um goleiro que não é, tipo, um estrangeiro, num contexto onde a gente tá com muito estrangeiro e tal. Sim, 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 sim. E, tipo assim, eu gosto muito dos estrangeiros que a gente tem no Flamengo, não entenda mal, não. Mas às vezes eu fico pensando, tipo, de fato, pra pensar no estrangeiro, tipo, o ideal é que fosse um estrangeiro mais, tipo, titular. Então, por mais que eu goste do Varela, se o Varela não for titular, eu acho que no momento ele não é convictamente titular, acaba que acaba sendo uma peça meio questionável de estar no elenco. Embora eu entenda ele como útil, não estou falando que a gente deveria negociá-lo. Então, tem essas questões, sabe, sobre como a gente tem que montar nosso elenco. Mas eu acho que seria bem interessante a gente trazer um novo, um novo goleiro para poder disputar com o Rossi e fazer ele, né, E ter ali uma questão de. Subiu o Diogo Alves, você acha que ele teria condição de ser esse nosso goleiro ou ainda não, ainda é muito novo? Cara, se o Diogo Alves for quem eu tô pensando que é, ele é muito baixo. Uhum. Se eu não me engano, ele é um goleiro que tem tipo 1,80, tá ligado? Posso Se for pegar a quem eu tô altura dele aqui. pensando. 1,88. 1,88? Não, então eu tô pensando em outro cara. Eu estava pensando em outro cara. Ele tá com É. 21. Assim, a gente pensa que para outras posições seria já um pouco até mais velho, mas goleiro costuma amadurecer um pouco mais tarde, né? Pelo menos Não, é sempre é bem o. mais tarde. A gente pode estar pensando É, realmente uma faixa depois dos 23. então, acho que ele ainda é novo. Mas assim, eu acredito que o Flamengo tem que investir num goleiro novo mesmo, porque eu pelo menos Também. defendia já há algum tempo que o Matheus Cunha fosse esse cara. Não vai ser. Mas eu acho que o Flamengo também não teve o projeto de que fosse. Então acho que o Flamengo tinha que escolher alguém pra ser esse cara, tipo assim, que vai ter suas oportunidades com o Rossi, mas é um projeto pós-Rossi até, eu diria, sabe? Se fosse o caso. Tipo, não necessariamente vai ser titular agora, pode até ser que ganhe suas. Tem algumas partidas e tal, mas que seja uma ideia de você moldar um goleiro pro time do Flamengo a longo prazo, eu diria assim, sabe? Sim. Cara, um nome que, tipo, as pessoas falam, mas acho que é loucura, porque eu acho que ele tem sido titular em alguma medida, tem sido pelo menos útil lá na Europa, é o Cauã.
Não sei se você sabe quem é o Cauã Santos, ele é da base do Flamengo, tá no Eintracht Frankfurt agora. Ele tem 22 anos, tá ligado? Aí, tipo, parece que na última temporada ele jogou 5 partidas na Liga Europa, tá ligado? Então, tipo assim, Uhum. eu não sei se ele é titular em Copas ou se ele é titular de forma geral, não tenho certeza. Mas, tipo, eu acho que isso não é viável, tá ligado? É... Mas as pessoas falam assim, tinha que trazer o Cauã, não sei o quê. Cara, eu realmente, quando você falou do Diogo, eu achei que era um outro cara que até jogou nesse último ano, fez algum jogo, só que ele é baixinho, tá ligado? Tipo, ele tem tipo 1,80, ele tá mais tipo desse lado baixo do que um goleiro, tá ligado? Uhum. Mas então não é esse cara que eu tô pensando porque tu falou tem 1,88. Mas assim, Mas, é muito complicado, né? Tipo, pensar em realmente um cara que, tipo, se ele não tiver um porte adequado pra algumas posições, né? Talvez seja meio ruim se pautar nisso, mas eu acho que acaba tendo relevância. eu acho que é importante pensar, até pra acho que a gente poder seguir nessa questão do goleiro e tal, mas assim, é importante pensar que a posição de goleiro não é uma posição que você vai ter revezamento, assim. Não é muito comum você ter. Pode ser que o Flamengo em algum momento instituir, vai ter Copa do Brasil, vai ser o segundo goleiro, sabe? E vai nessa. Pode até ser que aconteça em algum momento, mas a princípio, o goleiro você não vai ter um revezamento. Então, tipo, ou você traz um cara que você sabe que não vai revezar, mas que você espera que a longo prazo vai te dar essa condição, ou você traz um cara para ser titular. Né? Porque você não vai ter um cara pra tipo, revezar. Um jogo eu vou com o Rossi, outro jogo. O goleiro não é uma posição que você consiga fazer isso com essa facilidade. Então, Sim. tipo, você trazer um cara de mesmo nível muito próximo do Rossi, ou em idade próxima, sabe? Um perfil muito próximo, não faria sentido. Você, Concordo. ou você traz um cara com um nível claramente acima, que vai ser titular, e aí você pensa talvez até em negociar o Rossi, ou conversa com ele, vai ser reserva mesmo e tal. Né? Não sei se o Rossi ficaria, não sei como seria a situação. Ou você traz um cara que seja um planejamento mais de longo prazo, né? E eu acho que é a opção que faz mais sentido, por, porque eu também acho que não tem necessariamente um nome para essa outro esquema, né? Tipo, um cara claramente melhor que o Rossi para ser titular agora, que vai chegar a ser titular e que seja algo viável de trazer, sabe? Então, tipo, eu não vejo muito esse nome, então faria sentido de fato investir um tempo e experiência num goleiro mais jovem, assim, eu diria. Mas. Não sei se você quer falar mais uma coisa do goleiro, mas senão eu ia até puxar a partir disso, Alex. Não, vamos seguir porque a Que gente tem eu. muitos discursos pra poder falar hoje ainda. Não, eu só puxei até a partir disso, não estava na pauta, mas eu acho que é importante a gente comentar que saiu essa notícia, né? Ontem, de que o Flamengo identifica lacunas no elenco e monitora outras posições no mercado. Eu tô puxando porque uma dessas posições é a posição de goleiro, justamente porque o Matheus Cunha vai sair para 2026. Só que eu entendo que não é necessariamente uma urgência para essa janela e tal. Apesar de que, tipo, o Matheus Cunha vai sair e ele ainda tá aí, né? Então, tipo, qualquer coisa que precise, a gente tem ainda um goleiro reserva e tal, que pode atuar. Não tenho confiança no Matheus Cunha e tal, não sei o que, não tenho confiança no Rossi. Eu entendo que a galera pode ter essa visão diferente, mas eu não acho que tenha uma urgência de fato. É algo que o Flamengo precisa monitorar para as próximas temporadas, né? Eu entendo assim, pelo menos. A outra posição é de atacante também, que a gente já comentou, né, algumas vezes, que inclusive o Flamengo foi atrás do Beltrán, da Tati Castelhanos, né, mapeou o mercado um Sim. pouco, gostaria de ter outras opções no ataque. Assim, eu acho que seria bom para essa temporada, mas dependendo de como os reforços, né, que chegaram se ajustarem com o time também, não vai ser, não acho que é tipo urgente necessariamente, mas é uma leitura que poderia ser boa pro time. E eu acho que para aprofundar esse elenco ao longo das temporadas e talvez ter um trabalho de mais longo prazo, vai ser muito importante, sim. E a outra posição que eu acho que me interessa mais comentar até é na posição de um zagueiro canhoto, porque não só o Cleiton vai sair, né? Mas pro final do ano, como também a gente hoje só tem ele e o Léo Pereira ali, né, pela esquerda. E com o Danilo machucado, a gente não tem tido revezamento. Eu acho que é importante a gente comentar não só pelo Flamengo identificar essa lacuna no elenco, mas porque a gente tá comentando que a zaga vem mais insegura, né, Alex? Eu acho que é importante a gente Sim. falar sobre isso, que essa sequência de jogos dos zagueiros. Você estava até comentando, né, comigo, que eu te falei que o Felipe, em alguma entrevista pós-jogo, ele fala que a fisiologia liberou, que os dois estão fisicamente muito bem, que os dois e tal. Só que a gente vê que tem tido um desgaste técnico e mental, né? E que
por mais que ainda estejam sendo importantes, eu acho que eles estão jogando um tanto quanto no limite do erro, né? O Léo Pereira e o Léo Ortiz. Sim. Cara, é só uma coisa pra eu poder pontuar aqui. Guilherme, eu acho que o Diogo Alves, sim, é esse goleiro que, tipo, tem 80. Eu vi, tipo, em um lugar que você falou de 88, mas eu vi em outro lugar com 80. Mas não parece estar fechado certinho, não. Então tem essa questão aí. Pra Eu goleiro é vi um no pouco. Transfer Market, acho que é É, é então, eu rapidinho. vi lá também, mas mas é isso, eu tenho quase certeza que é ele, mano. Ele dentro do gol, ele parece pequenininho, tá ligado? Tipo, Uhum. eu acho isso meio complicado. Mas, cara, se ele realmente tiver o talento, se desenvolver, tipo, não é sobre isso, né? É, mas assim, mano, a questão da importância de zagueiro é uma coisa que a gente já falou, realmente. E, cara, seria incrível se a gente conseguisse realmente trazer um zagueiro. Acho que definitivamente é uma posição que, tipo, pelo contexto, né, mano? E é sempre muito. É uma coisa importante pensar sobre isso, né? Tipo, a diferença entre contratar por contexto e por convicção, né? Porque contexto é, tipo, a gente tá sem opção, tá ligado? Vai contratar, vai contratar. Ou é por convicção, a gente precisa de um outro cara. Mas assim, levando em consideração que, tipo, o Felipe está nesse momento da ele teve um. Isso vai entrar nos discursos também. Mas se ele teve, tipo, um campeonato carioca esse tempo todo pra poder dar mais confiança pra alguns jogadores, não deu. Aí a gente chegou agora, tipo, a gente precisa dos jogadores da base. A gente não pode usar porque, tipo, ele não quer queimar esses jogadores. Me parece claro que, tipo, a convicção maior é, no final das contas, é que a gente precisa de um zagueiro de fato pra poder ser um cara. Porque é isso, tipo, a gente não tem zagueiro pela direita nem pela esquerda. Uhum. Senão a gente não estaria usando só o Léo Pereira e o Léo Ortiz. A gente poderia substituir um. Então, tipo assim, no final das contas, a gente só tinha três zagueiros, tá ligado? Léo Ortiz, Léo Pereira e o Danilo. Então, por si só, já tá errado. Já tá faltando alguma coisa. Sim. Então, assim, Só que assim, é aquilo que a gente já falou. Eu não sei se nesse momento a gente vai, tipo, ter as melhores opções de zagueiro pra poder vir. Falam sobre Robert Renan. Só que eu já vi muita gente falando, tipo, que ele não necessariamente é um grande nome, mas seria um nome pro momento. Só que aquilo, tipo, eu não sei se eu quero um nome pro momento. Acho que eu quero um nome que seja um nome, tá ligado? Então, tipo, eu Uhum. preferiria muito mais esperar pelo Vitão do que pelo Robert Renan, tá ligado? Se fosse pra ter que escolher entre um ou outro, na minha É, cabeça faria muito mais sentido. eu gosto muito nesse momento da ideia que você deu alguns episódios atrás. A princípio, acho que eu até falei que eu era contra, que achava que não era o momento ainda. Mas eu acho que a gente podia testar sim o Alexandre como zagueiro pela esquerda. Eu acho que, tipo, tendo em vista que o Vinha e o Ayrton Lucas estão em condição de revezar na lateral direita, a gente já tem dois, né, para lateral. Óbvio que o Alexandre é de um nível técnico muito maior que o Ayrton Lucas, mas então você teria uma perda ali na lateral. Mas eu acho que poderia ser tipo assim, pensando de tipo, nós estamos contentes com os zagueiros que nós temos, não sei o quê, mas o Danilo tá machucado, a gente vai dar mais chance. Não quero. Tá, então usa o Alexandre, sabe? Eu acho que, tipo, se for uma coisa só pra resolver no momento, eu acho que faz mais sentido usar o Alexandre. Mas de fato eu acho que em algum momento vai ter que contratar, né? Porque é isso, a gente não pode também só ter três zagueiros. A gente precisa ter um quarto zagueiro. Sim. Mas assim, mano, finalizando essa questão, a gente tem que pensar um pouquinho também sobre, tipo, uma ausência que faz falta. Uma ausência que faz falta é ótima, né? Ou Mas é uma meio que falta que faz ausência também, né? uma falta que faz ausência, perfeito. Acho que é mais poético ainda por cima. Que é o fato que quando a gente não tem. Quando a gente não tem o Léo Pereira, a gente não tem ninguém como zagueiro pela esquerda. Quando a gente não tem o Rascaeta, a gente não tem ninguém pra ser um camisa 10, né? Uhum. Até chegou, a gente comentou, e é muito engraçado que a gente comentou no episódio, acho que no mesmo dia ou no dia seguinte, o Carrascal deu entrevista falando que ele não é um jogador pra substituir o Rascaeta. Quando a gente falou que, tipo, ele poderia ser um cara pra poder fazer isso. Claro que acho que a gente deixou bem claro que não tava dizendo que ele era, tipo, o substituto, que ele tinha as características exatamente perfeitas, exatamente pra isso. Mas ele era um meia. E a gente até falou sobre o fato que ele talvez fosse mais parecido com o Everton Ribeiro ou um Gerson do que com o próprio Rascaeta. Mas que poderia dar essa possibilidade de ter um meia pensador de jogo, né? Mas aí ele falou, não sou igual a ele. E a gente sabe que igual o Rascaeta não vai ter mesmo. Mas Uhum. assim, mas esse é um fato, né? O Arrascaeta sai no jogo contra o Ceará. E assim, e mais uma vez, aquela coisa que a gente fala, você chama de Arrascaeta dependência, a gente fala várias vezes disso em vários episódios. Mas é isso. O time morre. O time Uhum. perde poder de controle de jogo, perde poder de
ser ofensivo. E aí fica mais defensivo, fica mais direto, né? Perde qualidade. Simplesmente assim. E eu acho que vale citar uma coisa também, né? Se a gente teve boas estreias e velhos problemas no episódio anterior, né? A gente talvez tenha chegado no ponto de, sei lá, velhas estreias e bons problemas nesse episódio, porque acontece? A gente vê um jogo em que o Samulino, o Saul, o Emerson Royal não, não conseguem dar continuidade no nível que eles apresentaram naquele jogo que foi tratado um tanto quanto como festivo. Um tanto quanto como festivo? Acho que Tanto eu quanto destruí essa. festivo. Não, foi tratado como festivo. Vai. Vocês entenderam a frase, Não, galera. mas acho que um É. tanto quanto festivo serve já. Entrega o que mas você tá querendo. Foi tratado um tanto. Não, acho que foi estava certo, um tanto quanto como festivo. Eu acho que seja meio trava-linguístico. Mas assim, é, o Samuel Lino, o Saul e o Royal não mantiveram sabe, esse ímpeto, vamos dizer assim, né, da primeira aparição deles. Só que o que faz o nosso gol no jogo são jogadores e características com as quais a gente já está muito acostumado. O lançamento do Léo Ortiz, que é o que eu falei, né? Os Léos estão jogando no limite do erro, mas não quer dizer que eles não não estejam sendo importantes para o time. Porque os dois vêm decidindo muitos jogos, assim, né? E vêm sendo importantes em muitos jogos. Você tem o lançamento do Léo Ortiz, você tem uma aproximação, né? Uma centralização do Plata, que a galera cisma fala, não participa de gol, assistência e tal, não joga nada. Mas o Plata, nesses 2 jogos, acho que é Vamos falar dele, né, vamos Alex? falar dele. Calma. Ele deu 2 assistências, os 2 gols que a gente fez nessas partidas foram assistências do Plata, e essa de cabeça, e um gol do Arrascaeta resolvendo. Então, assim, por mais que tenha tido as estreias, a gente ainda não viu nessa semana de jogos o momento em que o Flamengo seja caracterizado por mudanças a partir dos jogadores contratados. A gente viu um Flamengo cujas soluções encontradas foram as mesmas que já vinham sendo encontradas, né? Então a gente ainda viu o Flamengo com os mesmos problemas e com as mesmas soluções. Ainda não teve esse impacto de fato das contratações. Porque o Arrascaeta resolver é o que vem acontecendo o ano todo. O Plata aproximar e isso gerar jogada é o que vem acontecendo desde que ele chegou também. O Léo Ortiz com lançamentos que decidem jogo também. Então, assim, são questões muito recorrentes, né? E uma delas que é muito marcante é essa, de que o Arrascaeta não jogou contra o Galo, a gente perde o jogo, ele volta contra o Ceará e quem faz o gol do jogo é ele. Então, assim, se ele não tá, ninguém resolve. Quando ele tá, quem resolve é ele. Quando ele sai, ninguém resolve de novo. Então, tipo, é uma sequência muito marcada ainda por isso, sabendo que o Arrascaeta não tá na sua melhor fase técnica nesse recorte pós-Copa do Mundo, porque claramente teve um desgaste físico, né? Uma coisa, pra mim, é muito clara como consequência da outra. Mas mesmo nessa situação, ainda é o Arrascaeta que a gente busca pra resolver jogo, né? Então, eu acho que a gente até para cobrar do Felipe ou das próprias contratações, eu acho que ainda não deu esse tempo para você sentir o impacto de como o time vai mudar e se recaracterizar a partir dessa janela de meio de ano, né? A gente ainda está muito preso às mesmas soluções e, consequentemente, aos problemas, né? Que aí eu faço questão de martelar. O Pulgar machucado e o Gerson vendido, você perde muita criação também, muito meio de campo. Então, isso é um peso que a gente tem jogado também. Mas enfim, eu só queria comentar isso porque pra mim é um gol muito marcante, assim, nessas características dele. Não, cara, eu acho que é isso. Eu acho que, inclusive, acho que sobre o jogo do Ceará, tipo, meio que também já é isso que tem pra dizer, honestamente. Uhum. Discordo totalmente. É. Mas assim, cara, falando assim sobre soluções e coisas que, tipo, já são antigas e tal, que não vêm dessas contratações novas. É um cara que tá aqui há pouco tempo, mas eu acho que mas não é um cara que também chegou a essa janela, mas que é um cara que também é uma solução antiga. E é uma solução antiga particularmente forte contra o Atlético Mineiro, inclusive, né? Historicamente poderosíssimo. Que jogador é o Gonzalo Plata, Guilherme? Cara, ele é muito importante pra gente, tipo, eu acho que o Gonzalo Plata ele acaba entrando um pouco naquele lugar do que era o Bruno Henrique em 2019, à medida em que, tipo, o imaginário. Apesar que o imaginário do Bruno Henrique é muito forte, mas eu acho que talvez o imaginário do Gabigol era muito maior, e muita gente dizia, o Bruno Henrique é desvalorizado, o Bruno Henrique não é valorizado o suficiente e tal. Cara, eu acho que o Plata é um jogador que tem esse calibre, claro que proporções diferentes, porque a gente também não tá em 2019,
com aquele time extraordinário, fazendo daquele jeito. Mas, cara, o Plata, ele tem uma capacidade de ser importante pra esse time muito diferente. E é muito evidente, assim, tipo, a jogada do gol, mas tudo que ele cria de jogo mesmo, que ele entrega, tipo, taticamente também. Porque ele é aquele jogador que, tipo, ele entrega não só taticamente como tecnicamente, ou no caso, não só tecnicamente como taticamente e fisicamente. E, cara, a jogada do gol é absurda, cara. E assim, e precisa ser dito. Eu até botei um memezinho, né? Não sei se você tá ligado nesse meme, Guilherme, mas eu acho que você consegue entender olhando pela imagem. Mas é isso, tipo, o nosso primeiro tempo gira muito em torno do Plata, e o nosso primeiro tempo foi extraordinário. Foi um primeiro tempo muito bom, muito, muito bom mesmo. Assim, pensando no ponto da temporada onde a gente tá, o contexto de um jogo decisivo, onde a gente pega e faz um excelente primeiro tempo, e aí o problema acaba sendo o segundo tempo, né? Sim. E também não foi um segundo tempo péssimo, assim. Eu acho que o Galo cresceu, a gente piorou. Mas eu até vou comentar mais pra frente, mas assim, você claramente vê a evolução de um jogo pro outro. E você vê variação também, né? Acho que é importante citar isso. Mas assim, vou focar no Plato um pouco. E eu acho que tem uma questão que até o. Eu vou citar aqui que a gente estava comentando, né? Que o perfil LG Castelo, né? O Lucas Gabriel, Uhum. que ele faz algumas análises muito boas, né? Acompanhando o Flamengo. E ele comenta que o Plata, ele foi muito. Assim, a gente julga muito ele pelo biotipo. Espera que seja um jogador menos técnico, mais de força, de velocidade. É um jogador que joga mais em espaços longos, né? E na verdade o Plata ele cresce muito com a aproximação. Assim como a gente defende que o Luiz Araújo centralizando e às vezes até como um segundo atacante, mas enfim, num jogo mais funcional, mais conectado ali, mais relacional, ele rende mais do que jogando como um ponta aberto, fixo e tal. O Plata também é esse cara, né? Quando tem aproximação, quando tem movimentação, ele tá sempre ali na meiuca, né, cara? Ele tá sempre envolvido, ele tá sempre na bagunça ali, entendeu? Ele chega perto do Arrascaeta, quando o Arrascaeta tá em campo, chega perto do Alacian e do Pedro, nesse caso, né, que eram quem tava em campo. Então dá uma movimentação, dá uma agilidade, uma criação mesmo diferente pro nosso ataque. Então acho que ele é um jogador que ele é um pouco subvalorizado por isso. E aí vem esse comentário de, o Plata não dá gol e assistência. Mas assim, é uma galera que não entende até hoje a bola que o Everton Ribeiro jogava, né? Porque se só gol e assistência Sim, conta, o Gerson era bagre. Acabou de sair, ainda bem que a gente vendeu o Gerson por esse valor. Conseguimos enganar os caras de novo, né? Porque o Gerson também não te sim. entregava tanto gol e assistência. E aí também eles devem discordar que o Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga. Tá ligado? Tipo, porque os passes que o Léo Ortiz. De vez em quando ele entrega uma assistência e tal, mas assim, muitos dos passes que ele dá não são diretamente assistência. Mas assim, a gente entende que nível técnico não se resume a número, né? E que nem todo mundo cumpre a mesma função dentro de campo, isso é importante dizer, né? Então, o Plata não entrega gol e assistência. É verdade, o Plata, assim, em uma boa fase, com o time encaixado, provavelmente o Plata vai te entregar muito menos gol que o Pedro. Mas isso não quer dizer que o Plata não seja importante, não quer dizer que ele esteja numa função pra te entregar gol, né? Também, necessariamente. Mas nesse caso até foi, né? Ele entregou. E que assistência, né, Alex? E que jogada linda. Que golaço. Que golaço. Assim, se o gol contra o Ceará foi bonito, esse aí foi o dobro, tá ligado? Que golaço esse gol contra o Galo. E que primeiro tempo, concordo com você nisso. Cara, eu acho que assim, sobre a questão de aproximação, eu acho que. É que é isso, sempre eu falando isso, tá ligado? Aí, tipo, e aí quando acontece, tipo, a gente tem um ótimo primeiro tempo e um golaço, que é literalmente, único e exclusivamente um reflexo de time que se aproxima de jogadores que se conectam, sabe? Não, a gente não tem aquela linha de 3 com aquela linha de 2 com aquela linha de 5, tá ligado? Progredindo de forma vagarosa e triste e depressiva. Não, é a gente se movimentando, se aproximando e fazendo tabela. Cara, fazendo diagonais, assim, é isso, sabe? Tipo, futebol é isso, gente. Não precisa ser tão difícil. Sabe? Não precisa ser matemática. Não precisa ser tipo, tem que ter três ali na linha de defesa, fazendo a saída de bola, dois sustentando o meio-campo, e cinco dando profundidade e amplitude. Não precisa disso, cara. A gente precisa de jogador que se aproxime, toca, se conheça, sabe o que o outro companheiro vai fazer, sabe? Tem essa conexão, tem essa construção química, de familiaridade um com o outro, pra interpretar o que o outro vai fazer, o que o outro pode fazer. Que a coisa sai, e pode ser muito lúdico falar assim, dessa forma, mas vamos lembrar que futebol é um jogo.
é pra ser lúdico. A gente, porque é isso, tipo, só porque, tipo, dá pra ter estratégia, não quer dizer que não pode ser lúdico também. E tem que ser mais lúdico. E esse tipo de jogada, esse tipo de movimentação, esse tipo de contexto é muito lúdico. E acho que é essencial e mostra, cara, é um gol muito mais bonito que qualquer gol que você vai ver de um jogo de um time super engessado profissional fez, sabe? Tipo, acho que inclusive é muito mais bonito que que alguns dos gols que são tipo aqueles bolas que o Flamengo fica de um lado pro outro fazendo de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Porque, cara, é dinâmico, é rápido e tipo, e é natural, tá ligado? Saiu natural. Faz sentido só. Vale citar, pelo menos pra mim isso faz sentido, eu vi que a gente não colocou exatamente um tópico sobre isso na pauta, mas vale citar que para essa jogada funcionar, né, a gente... Duas coisas, né? A primeira, a gente precisou desse quarteto de ataque móvel e que foi muito bem, assim, foi muito, muito bem esse quarteto de ataque, por isso que o primeiro tempo, um dos motivos pelos quais o primeiro tempo foi tão bom, e a gente defende muito preencher mais o meio de campo, né? E o Felipe foi com uma estratégia diferente, é o que a gente falou, às vezes você vai ter estratégias diferentes, a gente não defende que só vai usar um 4-4-2 ou um 4-2-3-1, né? Um 4-3-1-2, né, Alex? A gente Sim. defende que você vai ter variação, e nesse caso fez muito sentido pela marcação individual que o Atlético Mineiro promove, né, dentro de campo. Então você coloca um quarteto de ataque móvel, óbvio, você não está usando o Arrascaeta por questões físicas e tal, você está sem o Bruno Henrique, sem o Luiz Araújo também por controle de carga, mas os quatro de ataque jogaram muito bem, foi uma boa partida do Cebolinha, cara, algo que não acontecia em algum tempo. Para mim foi uma boa partida do Pedro, apesar de um gol perdido que a gente vai comentar mais pra frente. E o principal que me fez começar esse comentário foi uma grande partida do Wallacian, cara, que eu acho que a torcida vai ter milhares de coisas pra falar sobre o pênalti perdido, a gente também vai comentar mais pra frente, né, Alex? Só que, assim, não vou dizer nos 90 minutos, mas assim, enquanto esteve bem fisicamente, pra mim, claramente, o Wallacian era talvez o nosso melhor em campo, assim, ele criava muito, ele incomodava muito a zaga adversária, o tempo todo se movimentando, o tempo todo se projetando, o tempo todo tentando drible, tentando passe, tentando jogada individual. É um garoto que propõe jogo o tempo todo, ele não fica estático, não fica parado, não fica só nessa coisa de, tipo, tocar pra trás, ele tá o tempo todo tentando incomodar a defesa adversária, então, e também se movimentando, saindo, voltando, então, tipo, você vê que essa jogada depende muito da movimentação do ataque, do entendimento que o ataque conseguiu ter entre si para quebrar essa marcação individual e gerar essa jogada, né? Todos os quatro do ataque participam do gol, se eu não me engano. Então, é uma jogada muito bonita mesmo, assim. Não, e esse detalhe, né? Eu acho que esse gol só é possível, de fato, porque o Wallacian é um cara que está ali se aproximando do Plata naquele lado direito, né? E vão conduzindo a jogada a ponto que chega do outro lado, Sim, né? sim. Então, assim, é uma coisa que, tipo, eu acho que, por exemplo, nada contra. Eu já falei aqui várias vezes, eu acredito muito no Luiz Araújo, mas se fosse o Luiz Araújo jogando por dentro como segundo atacante no lugar do Alacian, por exemplo, eu acho que ele não conseguiria entregar aquilo, porque ele não é associativo desse jeito. Ele é um associativo mais próximo do Plata do que ali. Se fosse o Plata por dentro e o Luiz Araújo pela direita, talvez. Mas assim, o Luiz Araújo por ali. Então, tipo, é importante marcar a relevância de ter sido o Alacian ali. E cara, assim, ele perdeu um gol também muito grave. É importante deixar isso claro também, assim como o Pedro perdeu um gol claro e grave, o Wallace acho que perdeu um gol mais claro e mais grave ainda. Cara, Mas, eu cara, discordo, mas continue, foi mal. Continue. não é porque, tipo, ele tava sozinho, mano. Tipo, assim, a bola que chega pra ele não é uma bola boa, de fato. Mas ele É tava uma muito bola sozinho. muito rápida, mano. Ele chega a Sim. cabecear, mas ele não consegue dar força. Eu não Ele acho que não foi um gol consegue pegar em perdido. cheio. Ele fez o movimento que ele tinha que fazer, só que foi muito rápido o lance. Eu não acho que Sim. seja. Mas enfim, Mas é que continue, ele foi tá mal. sem goleiro, né, cara? É sempre muito difícil defender um gol que sem um goleiro. Mas de toda forma, realmente uma partida muito boa dele. É muito triste que, tipo, justamente um dos nossos melhores jogadores em campo, eu não sei se eu diria que ele foi o melhor, eu acho que talvez eu falaria que foi o Plata, Aham. talvez. Mas assim, é muito triste que, tipo, no meio disso tudo, cara,
A gente. Acontece isso com ele, né? O pênalti perdido, muito perdido, inclusive, é bem mal batido mesmo. É, a bola não vai nem na direção do gol, tipo, não tem como falar um A sobre essa bola, né? Às vezes o goleiro faz uma grande defesa, enfim, tem coisas, né? Ou a bola bate na trave. Não, foi muito, muito isolado. Eu acho que era até meio claro que aconteceria. Eu tinha esse medo, eu tinha um pouco essa preocupação e Uhum, eu já sentia que uhum, aconteceria. uhum. Eu acho que assim, antes de chegar nos pênaltis, Alex, Ah, eu. ok. Ok, desculpa. Não, eu vou falar tudo, mas é porque eu acho que faz sentido pra mim a conexão tipo disso do Wallace, esse gol perdido também. Pra mim é muito claro que chega um momento do jogo em que o Wallace cansou e ele começou a errar tudo que ele tentava. Sim. Assim, pra mim foi muito claro, assim, deu um certo momento do segundo tempo em que o moleque não tava mais conseguindo se encontrar no jogo. E eu tava assim, pô, tem que mexer, não dá pra deixar o Wallace. E já tinha mexido nos outros três de ataque. Só que quem você ia botar? Porque é isso, você tá sem o PH, você tá sem o Luiz Araújo. E aí, tipo assim, você tinha no banco o Juninho, mas eu tava assim, mano, então deixa o Wallace em campo, porque eu não sei se o Juninho é o caso de entrar nesse jogo, sabe? É. Por que eu tô falando isso? Porque também tem essa conexão. Duas coisas, né? A primeira que são dois jogos contra o Galo na Copa do Brasil que a gente começa sem o Arrascaeta. Em um jogo a gente tem o Plata por dentro, Luiz Araújo pela esquerda e o Matheus Gonçalves pela direita, o Pedro de centroavante. E no outro jogo a gente tem o Wallacian de segundo atacante ali, né? Vamos dizer assim. O Plata pela direita e o Cebolinha pela esquerda. Então, tipo, é um pouco essa coisa também. Só pra fazer esse comentário rápido, a galera dizer que o Felipe não tem variação, eu acho que também não faz muito sentido com o que aconteceu, né? Porque ele testou coisas diferentes nos dois jogos contra o Galo, e estratégias totalmente diferentes. O que o Matheus Gonçalves te entrega em campo, o Wallacian te entrega em campo, são jogadores completamente diferentes. A gente viu resultados diferentes dentro de campo. E não só esse quarto de ataque funcionou muito bem, né, como a gente já tinha dito, Alex, mas assim, todo mundo cansou. Acho que essa aqui é a parada que me pega, porque eu acho que faltou a gente ter alguém no banco para colocar no lugar do Wallacian nesse segundo tempo. Talvez esse gol de cabeça que ele perde, se fosse algum jogador um pouco que não tivesse no ritmo do jogo ali, sabe, não tivesse cansado, talvez tivesse feito, mas ainda acho que era uma jogada muito difícil, assim. Mas eu tô falando tudo isso para trazer também a questão de que você, quando começa com esse quarteto muito bem, e você coloca o Samulino no lugar do Cebolinha, o Arrascaeta no lugar do Pedro, e aí você adianta o Alacian pra posição de 9, e você coloca o Saul no lugar do Plata, pensando que o Plata pediu para sair, porque cansou, me parece bem claro que não era pro time ter a queda que teve, né? Mas acabou acontecendo, né? Então, assim, eu acho que, é, sei lá, esse segundo tempo passa muito por isso, né? Cara, sim, mas assim, eu acho que, tipo, até falando, pegando pra falar sobre, tipo, opções e tal, eu só queria, eu queria continuar só uma parada sobre o Alcena, porque, tipo, eu queria Fala aí, engatar fala num aí, outro tópico. fala aí. Porque, tipo assim, você falou sobre incomodar a linha de defesa do Atlético Mineiro e tudo mais. E o Alcena incomoda muito, incomoda de várias formas, né? Porque eu queria fazer um comentário, porque, tipo, eu acho que é o único momento que faria sentido ainda de falar sobre um outro jogador, porque eu achei isso relevante, eu já te falei sobre isso. E vai ficar meio desconectado agora, mas, tipo, enfim, só pra eu Uhum. poder também não ficar desconectado no final. Uh, Aham. tá, eu vou falar agora mesmo, foda-se. Fala aí, fala É, aí. a gente sabe que teve essa situação toda entre Hulk e o Alacian e tal. O Hulk, inclusive, a gente pode dizer que, cara, que vergonha ele como jogador, né? Tipo, ele tentando fazer gol de letra num jogo que ele tá perdendo, tá ligado? Tipo, tá empatando, tá indo pros pênaltis. Beleza. Cara, que inacreditável, cara. Se eu torcesse pra. Se fosse o Gabigol fazendo isso, o Pedro fazendo isso, eu estaria pela hora da morte com ele. É muito constrangedor, cara. Muito constrangedor. Um cara de 37, 38 anos fazendo isso. Assim como é constrangedor ele ficar querendo. Ficar de papinho pra cima de um moleque de 20 anos, sendo que ele é um imbecil, tá ligado? Que toma cartão amarelo porque tá enchendo o saco de árbitro. Mas enfim. É... Mas nessa coisa também de questão de arbitragem, questão de provocação e tal, tem um lance que me marcou muito, teve muita repercussão no Twitter, do Jorginho, tipo, que é o Alacian, ele sofre a falta e nesse caso ele tá muito
muito visado, né? Tanto pelos jogadores como por comentarista de arbitragem. Comentarista de arbitragem não, comentarista. E aí sim também a arbitragem. O Jorginho pega o Jorginho gira o Alacian, e, tipo, vai lá pro ataque, vai. E aí o Jorginho vai lá e comenta algo com o juiz, assim, uma coisa meio de liderança mesmo e tal. Eu achei isso muito interessante de ver, porque, tipo, é isso, né? Um cara experiente, tem 33 anos, muito tempo de Europa, tem alguma moral também, a gente sabe que, infelizmente, isso é muito comum, né, de ver a arbitragem, tipo, acabar abaixando um pouco a cabeça demais pra esse tipo de jogador. O próprio Hulk é um caso desses, assim, tipo, é que ele já tá meio saturado no contexto brasileiro, ele reclama demais e tal. Mas, tipo, no início, tipo, acho que ele tinha muito mais crédito com a arbitragem por ser essa coisa do jogador que vem de fora, que normalmente, tipo, a gente rebaixa muito a cabeça pra esse tipo de contexto. Aí o Jorginho foi lá, tipo, mostrou um papel de liderança e tal. Não foi um grande jogo dele, como a Flá TT faz parecer, mas ele é um cara que acaba sendo, tipo, um respiro, né, no nosso meio campo, que às vezes sofre um pouco com as lesões que a gente tem, né, a falta de opções que a gente tá tendo. Enfim, achei que valia pontuar isso. Mas enfim, a gente vai pensar também até nisso. E é um grande batedor de pênalti. A gente vai fazer aqui, ó. Um grande batedor de pênalti, mandou muito bem no pênalti dele. E aí a gente. O Guilherme tinha feito aqui uma listagem sobre as cobranças de pênaltis em si. Eu só queria saber, o Guilherme, por que, que o Saul está incluso nela? Porque Então, ele guardou dele. é o seguinte, ali tem Saul, Samu e o Alacian. Eu acho que eu quis deixar a cobrança de pênalti pro final dessa parte do Galo, porque eu acho que a parte do Alacian já vai se conectar na parte dos discursos, né, que a gente quer trazer também um pouco sobre discursos depois desse jogo e tal, reações da torcida. Só que por que, que o Saul e o Samu estão? Os pênaltis do Samu a gente tem que falar sozinho, mas antes eu acho que a gente tem que falar dos dois juntos. Porque se pra mim existe um erro muito claro de decisão de colocar o Alacian pra bater o pênalti, existe também um debate que eu acho interessante, que era para as estreias estarem batendo pênalti? Ah, Era ok. pra no terceiro jogo o Saul e o Samu estarem decididos na cobrança de pênalti? Ok, o Saul bateu muito bem. Não vou criticar o Saul. Mas era pra ser a decisão dele ser o batedor naqueles 5 cobranças? Por que não um Léo Ortiz, ou um Varela, ou jogadores que estão há mais tempo no elenco? Eu nem falo Léo Pereira, eu vi muita gente cobrando o Léo Pereira. Mas, mano, tu viu a porrada que o Léo Pereira levou do Hulk poucos minutos antes, assim, no finalzinho do jogo? E não teve nenhum amarelo. É, Não, ainda teve comentarista falando assim, ah, foi sem querer. Eu lembro que, cara, tipo, a gente teve essa discussão várias vezes. Desculpa, esse é um rant que eu preciso fazer. Fala aí. Em 2020, teve essa discussão toda do tipo, ah, o Rodinei não tentou machucar o Felipe Luiz naquele lance que o Rodinei é expulso contra o Internacional. Ah, então não sei o quê. Gente, sem querer também é falta. Sem querer também é expulsão. O Rodinei foi bem expulso naquele jogo. Tipo, se fosse contra qualquer outro time, ninguém estaria questionando o fato de um jogador que chega dando uma solada na canela de alguém, no tornozelo de alguém, ser expulso. Ah, porque sem querer. Tudo bem se sem querer. Não muda o fato de que foi falta. Não muda o fato de que foi falta. O próprio Bruno Henrique, né, que meteu uma solada na cabeça do Mateuzinho contra o Corinthians na Copa do Brasil ano passado, foi expulso e foi sem querer, assim, foi claramente um lance Sim. não intencional, mas foi expulso. Eu vou reclamar do Bruno Henrique ser expulso naquele lance? Não existe. Exato. Né? Então, assim, aí vem a arbitragem, cara, assim, extremamente complacente, com violência do Atlético Mineiro, inclusive, de forma geral, mas impressionantemente esse lance, assim, tipo, é inacreditável, mas é claro, vai expulsar o suposto craque do time antes dos pênaltis. Pega Não, mal pra caralho, né? Ele não vai E fazer aí, isso nunca. e aí você lembra do ano passado, na final da Copa do Brasil também, o lance em que o Lianco levanta o Arrascaeta, joga o Arrascaeta no chão, e aí o comentário, né, do Carlos Eduardo Lino falando que o lance era pra vermelho, mas eu não expulsaria não. Sim. Então, né? Já é então, beleza. E assim, até que você fez essa parênteses da arbitragem, cobrar de novo, né? É um jogo que a gente foi eliminado, mas a gente ganhou, e eu acho que é importante cobrar na vitória, assim, que foram 3 arbitragens, assim, pra mim a do Ramon Batiabel foi a pior, né, no jogo do Brasileiro, que a gente também ganhou. Eu acho que essa que a gente também ganhou foi pior do que o outro jogo. Acho que o Klaus foi o melhor dos 3, apesar de ser o único jogo que a gente perdeu. Eu acho que foi a melhor arbitragem, mas assim, essa complacência, né? Primeiro, nesse lance do Hulk, porque é um típico caso que você falou, né? Do juiz abaixar a cabeça para certo tipo de jogador. Não era pro Hulk não levar no mínimo um amarelo naquele lance, né? A gente sabe que ele só não levou porque é o Hulk e porque em algum grau o juiz foi, né? Se coloca nessa posição por ser o Hulk, mas também por esse rodízio de faltas, porque, mano, o Lianco era pra ter sido expulso também, tá?
porque ele leva amarelo logo no primeiro tempo e ele tem, eu me lembro de 2 lances, mas um pra mim que é mais claro, que o Alassian vai passar por ele assim no meio de campo e ele faz uma falta tática, uma falta clara assim. Só que tipo, não é pra vermelho, mas é um lance claro de amarelo, assim, uma falta tática, não é nem tanto pela intensidade, mas é uma falta que qualquer jogador que não tivesse amarelo teria levado amarelo. Eu acho que a Sim. arbitragem aqui no Brasil muitas vezes tem esse critério de tipo, se o cara já tem amarelo, eu não vou dar mais. E qual é a lógica disso, mano? Se o cara tá fazendo falta pra amarelo, ele tem que levar o segundo amarelo, tá ligado? Ele que tem que ser cuidadoso com as faltas que ele faz, e não o o juiz juiz. falar, tipo, o cara já tem amarelo, eu não vou dar o segundo, sabe? Isso acontece muito, 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 muito. E eu acho que é uma cobrança que a gente já fez muitas vezes aqui, né, Alex? E nesses jogos contra o Galo, eu acho que foi um tanto quanto recorrente. E tem um outro lance também que eu acho que vale cobrar, porque aconteceu no Maracanã, no jogo de ida, um lance em que o Pedro chuta, o Leão desvia de cabeça. Claramente era escanteio, e deram um tiro de meta. E nesse jogo teve um lance também que era pra ser um escanteio, que agora eu acho que foi o Varela que tá disputando a bola e, tipo, o cara meio que derruba ele, bate na bola, não foi falta, não foi escanteio, o bandeirinha viu tudo e ainda tem o tiro de meta, assim. Então essa inversãozinha de certos lances também eu acho muito complicada, né? Mas enfim, eu não quero entrar muito, não queria falar muito de arbitragem, mas já que você fez o parênteses, acabei puxando isso. Mas, assim, tentando voltar ao raciocínio que a gente estava tendo dos pênaltis, né? Eu não coloco tanto essa cobrança no Léo Pereira, porque eu não sei como ele tava ali na questão de ter acabado de levar uma porrada, né? Forte no pé e tal. Tipo, pé de apoio ou pé da finalização, não lembro agora qual. Acho que foi no pé esquerdo mesmo, então, tipo, é o pé da finalização. Ele bate ali, é uma responsabilidade ele bater, tá ligado? Eu não sei se o quanto que isso afetou na decisão dele não bater. E a gente sabe também o quanto que a torcida é propensa a queimar o Léo Pereira, né? Ele errar um pênalti ali também, mas enfim. Isso às vezes afeta na confiança do jogador. Eu acho que era o caso de jogadores mais experientes terem batido, mas eu botei o Saul e o Samu, a princípio, né? Pensando os dois como um conjunto. Mas pelo debate, queria saber a sua opinião sobre isso, porque eu acho que é uma coisa interessante, cara. É um ponto que eu inicialmente não tinha pensado, mas que depois que eu vi esse comentário, eu falei, putz, faz sentido, tá ligado? Talvez não fosse nenhum caso de botar as contratações pra bater essas 5 cobranças iniciais também. Cara, Eu não queria saber a sua opinião sobre isso. Por risco de queimar os caras com a torcida mesmo, né? Certos discursos que já surgem. então, eu concordo que existe essa coisa do tipo, da possibilidade de queimar os caras. Mas eu sincero com você, Guilherme, eu parto de um princípio muito específico sobre a questão dos pênaltis. Uhum. Pênalti é qualidade, então treinamento, né, você treinar, você bater e tal. E confiança do momento ali e tal. Eles não tinham acabado de entrar, tá ligado? Tipo, eles já estavam há um tempo no campo, eles estavam quentes, né? Eu acho que você estar frio no jogo e bater um pênalti, eu acho uma péssima ideia. Mas, pô, já estavam lá e tal. Cara, tipo, se eles são os mais qualificados, eu acho que meio que, tipo, não tem muito o que questionar. Pode queimar. Pô, pode queimar ou pode consagrar, tá ligado? Então, tipo, esse critério, né, essa vertente, assim, sobre, tipo, essa preocupação com o negativo, ela não pode superar o que é, tipo, na minha cabeça, o mais ideal, que é, tipo, bater quem é o melhor disponível pra bater. Tá ligado? Então eu não tendo a achar que, tipo, acabaram de chegar e tal, não sei o quê. Não tendo assim. Eu acho que poderiam ser preservados, sim. Acho. Mas ao mesmo tempo, se tipo, a gente acaba botando, tipo, um outro jogador que, tipo, eu não sei, eu tô aqui pensando, tipo, um Léo Ortiz, aí, tipo, ou, sei lá, fica aquela coisa, pô, mas aí. Aí depois pegam assim, o Saul batia pênalti lá no Atlético de Madrid. Ou alguma coisa tipo, o Samulino batia pênalti no Atlético. Sabe? Tipo, aí você começa a gerar esse tipo de coisa, tipo, eles batiam lá, não tem aqui, não tem personalidade. Aí chega sem a personalidade. Só seria um outro motivo pelo qual a torcida poderia pegar no pé desses jogadores, tá ligado? Resumo da ópera, a torcida vai queimar, independente do que aconteça. Exato. Tipo, a forma é um mistério. O resultado é evidente. E, por exemplo, eu particularmente, eu seria muito mais favorável a não deixar um garoto da base bater do que um desses caras, inclusive. Sim, porque eu entendo que, tipo... Porque, tipo, é personalidade e tal, tem essas coisas. Mas, tipo, mano, às vezes é só um momento grande demais. E pra um garoto da base tá tudo bem ser um momento um pouco grande demais ainda, tá ligado? Eu acho que é normal.
pra um cara pra um cara de 30 anos, um cara de 24 anos, pô, eu já não acho que é a mesma coisa, tá ligado? Eu não acho que, tipo, é um palco já grande demais pra esses caras. Pro Alcione eu entenderia se ele sentisse que é o caso, sabe? Ou até o Felipe preservar o moleque, falar assim, não, tu tá confiante, beleza, tipo. Mas ainda tem isso, né? Eu acho que a ordem poderia ser outra. Por exemplo, vamos falar a real, o Jorginho, ele é historicamente reconhecido como um grande batedor de pênalti. Eu acho que o Jorginho ter ido no terceiro pênalti, se não me engano, ou segundo pênalti, segundo, não era o melhor. Eu acho que ele podia estar um pouco mais pro final da fila pra já estar na possibilidade dos pênaltis decisivos, entendeu? Um quarto ou quinto pênalti. Eu puxei o debate do Saul e do Samu porque pra mim era um debate. Mas o do Wallace eu nem acho que seja um debate. Eu acho que é quase que unânime. Assim, não era pro Wallace bater o quinto pênalti. Não era. Você pode até debater se era pra ele bater 1, 2, 5 pênaltis. Mas eu acho que é unânime. Mano, quando o Wallace veio pra bater o quinto pênalti, eu não sei como foi a reação aí pra tu, mas eu acho que aqui em casa todo mundo, tipo, internamente, tá ligado? Já meio que achou que ia dar ruim. Sim, Óbvio, ninguém, tipo, foi numa energia contrária. Todo mundo quis torcer pelo moleque, mas era cara de dar errado, sabe? É o tipo de sim. situação que quem assiste futebol sabe que não vai dar certo, tá ligado? Não vai dar certo. Não, a forma como ele vai pra bola também, acho que ele tá. Que essa é outra questão pessoal. Acho que ele tá um pouco cheio demais de si. Ele indo pra aquela bola. Não sei se ele tava performando alguma coisa ou se é só a confiança dele. Acho que ele tá um pouco demais. Assim, eu acho. Óbvio, quem quer cobrar do Alassian, que bateu mal e tal, acho que também tem todo o direito. Eu particularmente acho que o Samulino bateu muito mal o pênalti dele, e eu cobro mais do Samulino porque era um pênalti muito mais tranquilo, porque a gente tá na vantagem naquele momento, né? Então, tipo, era uma questão de você, tipo, fazer e deixar a pressão toda em cima do Galo, sabe? Tirar a pressão da quinta cobrança. Então, acho que era um pênalti bem tranquilo. Enquanto o do Alassian já era, tipo assim, errar ferrou, tá ligado? Eu vejo uma situação bem mais. Um contexto bem mais pesado, assim. Mas certamente pra mim não era pra ele bater a quinta cobrança. E eu vou além nisso que você falou, cara. Que é o que eu defendo, assim, desde o dia do jogo. Que dia que foi o jogo? Foi sábado? Foi domingo? Foi. Tô O perdido, jogo foi do. quarto jogo. Será? Não. O do Foi Atlético quarto. Mineiro. Foi Olha só quarta, como eu mano. tô perdido. Eu tô achando que a gente tá no início da semana, mano. E hoje é sexta-feira. Meu Deus. Enfim, né? O jogo foi quarta, perdidão. Mas. Ah, desde quarta, o que eu defendo é. Mano, tu botou a Arrascaeta pra bater a primeira cobrança. Eu entendi a ideia. Você meio que obrigou, entre aspas, o Hulk a bater a primeira cobrança lá também, né? Acho que isso fez parte da estratégia ali do Flamengo iniciar com a Arrascaeta. A partir do momento que o Arrascaeta bateu a primeira cobrança, o Jorginho bate a quinta. Não existe outro cenário, mano. Então, só tenho um motivo pra ter Existe um outro cenário. motivo. Existe um motivo pelo qual o Gabigol era sempre o último batedor. Ah, mas e se a cobrança nem chegar na quinta? Eu sei que pode acontecer. Mas não há nenhuma dúvida que a quinta cobrança é a mais pesada, cara. A quinta Não. é a primeira, assim. Se você já tem o Arrascaeta na primeira, você bota o Jorginho pra quinta, mano. Você tem que Não. definir. Eu acho Gui, muito só pra claro falar uma isso. coisa. Só pra deixar claro uma coisa. Hoje em dia a gente não precisa ter uma lista fixa. Uhum. A gente precisa só dizer quem vai bater. Não, mas, tipo. Então, tipo assim, eu concordo com você e esse é o meu ponto. Tipo, já botou um bom batedor no primeiro? O seu segundo melhor batedor, ou talvez o seu melhor batedor, que eu acho que talvez o Jorginho seja o nosso melhor batedor. É o Pelo melhor histórico batedor. dele. Sem dúvida, Então, não, sem assim, dúvida é o melhor ele batedor. é o cara que entra, tipo, no terceiro, quarto ou quinto. Por quê? Terceiro, dependendo do contexto. Pô, já perdemos um monte. É o decisivo ao terceiro? Então vai pro terceiro. O decisivo ao quarto? Vai pro quarto. O decisivo ao quinto? Vai pro quinto. Eu entendo dessa forma. Vai pro final, ele não vai ser o segundo. Não tem a menor condição, porque o segundo pênalti não decide nada. O terceiro pode decidir. Se deu tudo errado, o terceiro pode ser decisivo, certo? O segundo nunca vai ser. Então, tipo, ele poderia ser o terceiro, o quarto ou o quinto, dependendo do contexto da parada. Do jeito que foi, o quinto era perfeitamente aceitável que ele fosse o quinto, tá ligado? Ele não precisaria ser o quarto, nem o sexto. Não, ele não precisaria ser o quarto. Ele poderia ser o quinto. Só, a única coisa é que só dependeria do contexto. Mas, de fato, ele não era pra ser o segundo, porque o segundo nunca vai decidir nada. A partir do momento que o terceiro ou quarto é decisivo, todos vão ser decisivos depois, né? Então você entra naquela Sim. situação de
basicamente alternadas e já na desvantagem, né? Se o terceiro ou o quarto for decisivo. Sim, Mas acho que é muito claro que o Gabigol sempre fez isso, né? Ele ficava sim. pra quinta cobrança porque ele era nosso melhor batedor. E hoje o Jorginho é nosso melhor batedor. Então acho que houve um erro muito claro assim na ordem dos batedores. Eu entendo a ideia também de tipo, você quer garantir uma vantagem no início, não sei o que, dar tranquilidade e tal. Só que é fato que é um pênalti mais fácil de você bater o segundo do que o quinto, sabe? Aí você dá essa confiança no início, mas você coloca o moleque, né, numa pressão depois. Enfim. E aí eu acho que vale comentar também sobre os pênaltis já partindo para os discursos. Não sei se tu vai ter mais algum comentário sobre o jogo, Alex, mas assim, a Não, gente acho que é isso, mano. pode fazer essa transição. Que é o seguinte, primeiro que eu falei do Samu, talvez não fosse o caso de ele ser colocado para bater. Eu acho que ele bateu muito mal mesmo o pênalti dele. Mas também eu vi comentários do tipo, até agora o Samulino é o pior custo-benefício, tem um péssimo custo-benefício, é o pior custo-benefício da história do Flamengo, não sei o que. Mano, o cara jogou 3 jogos. 2 jogos e meio, na verdade, assim. É óbvio que ele não cumpriu um. É óbvio que o custo-benefício dele é ruim. Que jogador que paga a própria contratação em 3 jogos, tá ligado? Alguém achou que ele ia jogar esses 3 jogos e ser vendido depois, tá ligado? Tipo, na sequência, pra só valer por agora. É um nível de imediatismo que a torcida tem que é bizarro. E de vontade de queimar jogador, né? Porque não existe você querer queimar o cara. Você pode depois, quando você for fazer uma retrospectiva do Samuel Lino no Flamengo e olhar tudo que ele fez por aqui, você vai falar, pode ser que isso se torne algo recorrente e você fale, pô, mano, desde aquele primeiro jogo era algo que já mostrava sinais. Mas você agora querer definir que o custo-benefício dele é ruim, etc., é muito sem sentido, né, Alex? E aí já entra nessa parte dos discursos. E até sobre o outro pênalti também tem a questão do Olacian, né? Que a torcida imediatamente já quer queimar o moleque, né? Uma certa parte da torcida. Ou, através do moleque, queimar o Felipe, né? É uma necessidade de querer queimar alguém. Sendo que foi um jogo que a gente jogou bem. O Galo jogou, acho que bem também, mano. Acho que foram 180 minutos equilibrados. Né? Acho que a gente não se sobressaiu muito. Eu também não acho que o Galo foi melhor que a gente, não, no confronto. Mas que foi decidido nos pênaltis. É um jogo decidido nos pênaltis, cara. Então, tipo assim, não é o caso de tipo, você querer queimar alguém porque se foi eliminado nos pênaltis. E a galera ficou num frenesi, né, de querer queimar alguém, Alex. Foram tantos discursos. Cara, é muito curioso, né? Porque, tipo assim, o jogo em si ele apresenta algumas características muito interessantes. E assim, falando sobre discurso, você já tinha articulado um ponto muito relevante, que é tipo, o Felipe ele não tem variação e tal. Cara, tipo, se você vê as substituições que ele faz, quem ele acaba saindo, quem acaba entrando, tem um pouco já isso, né? Tipo, ele tenta algumas Uhum. coisas. Só que por mais que os nomes sejam bons, eu falo assim, pô, faz sentido. Ele tira um cara da direita que, tipo, é um ponta e botam um cara que é mais um meia, né? Só que assim, não entra bem, e talvez esse seja um erro, talvez do fato de que que o Saul entra ali tentando meio que emular um ponta, em vez de ser um meia pelo lado. Tem essa questão. Mas, tipo, não é como se ele estivesse também exatamente tentando fazer a mesma coisa. Porque se ele fosse tentar fazer a mesma coisa, ele botaria outro jogador ali. Não sei quem. Mas ele botaria outra característica ali. Não um cara com uma característica completamente diferente. Então, tipo assim, o grande problema, no final das contas, é que, tipo, ninguém entra bem. Ninguém entrou bem. É... Mas aí vira essa questão. O Felipe não tem repertório. Sendo que, tipo, não é culpa do Felipe ninguém entrar bem, tá ligado? Porque eu não acho que foram decisões ruins também, tá ligado? Então, tipo assim, sabe? E aí viram essas questões, como tipo, o Felipe não gosta da base. É. Discordo totalmente. Porque assim, mano, assim, eu na verdade até concordo um pouco. Eu tenho um pouco de problema com essa coisa dele, tipo, dos zagueiros e tal. Acho que definitivamente da hora é pra poder, tipo, ter um pouco mais desse uso. Mas, cara, tipo, ele confia pra cacete no Alaciano, tá ligado? Que é um moleque da base, tá ligado? E, tipo, e até agora faz sentido. O Alisson é um jogador muito importante pro Flamengo, tá ligado? 2005 é um Flamengo estrelado, bilionário, vai bater 1,7 bilhões, se Deus quiser, tipo, de arrecadação esse ano. E o moleque da base, tipo, é muito importante, tá ligado? É... E aí, mas acontece essas tragédias, tá ligado? E o Felipe tinha que botar mesmo isso. E é isso, a gente vai ter essas discordâncias sobre se ele tinha que ser o quinto batedor.
se talvez não tinha outro cara pra ser o quinto batedor e não ele. Mas, cara, tipo, tem uma personalidade ali, tem isso. E foi. E acho que a torcida sempre é muito esquizofrênica nesse sentido, né? Quer um jogador com personalidade, quer não sei o quê. Aí quando o jogador com personalidade aparece, não sei o quê. Muito marrento, mascarado. Tem que decidir, irmão. Quem tem isso que você quer? Sabe? Porque, mas foi exatamente com o Gabigol a mesma coisa, sabe? Enquanto tava ganhando, enquanto tava tudo bem, tudo bom. O Gabigol é maravilhoso, o Gabigol é ídolo, não sei o quê, marrento, hahaha. Quando ele tá louro, esquece. Aí, tipo, quando a fase não tá boa, tipo, mascarado, gosta da noite, bebum, Pior que a gente. predestilado. Destilado é muito bom. É muito bom, cara, puta merda. É algo que a gente sempre falou nesse podcast, né, Alex? Que tipo assim, mano, o Alessandro não tá errado de ter a personalidade deles. O Pedro também não tá errado de ser tímido. A galera quer julgar a qualidade do jogador pela personalidade da pessoa, tá ligado? É algo que não faz nenhum sentido. Os caras têm que entregar em campo, mano. Se o Alessandro tem um jeito mais despojado, mas não sei o que, mano, ele tem que entregar em campo. Isso não faz diferença. Assim como o Pedro, tipo, ser um cara mais na dele, ser um cara crente, um cara não sei o que, não faz diferença. Se os caras estão treinando bem, estão correndo dentro do campo, estão entregando futebol, mano, você não vai jogar eles pela personalidade. É uma coisa, tipo, é um argumento tão banal, assim, tão, sabe, que não acrescenta nada, mas que eu acho que no caso do Alessandro se junta essa questão que é muito dicotômica da torcida, que é, o Felipe Luiz não usa a base. Só que toda vez que a torcida tem uma chance, quer queimar os moleques da base, né? Então também é complicado usar a base. O Lohan tava vindo uma sequência boa, fez um jogo mal, tomou uma vaia no Maracanã, logo direto. Tal. E aí depois disso meio que sumiu do profissional. Eu tenho essa discordância com o Felipe Luiz em relação à utilização do Lohan, mas não dá pra negar que a torcida, quando teve chance, tentou queimar. Né? Aí a gente pega os últimos jogos. Pô, o Everton Araújo foi titular nos 3 jogos. O Everton Araújo é base. O Matheus Gonçalves foi titular na ida da Copa do Brasil. O Matheus Gonçalves é base. O Alessandro foi titular agora na volta. O Alessandro é base. O Arrascaeta é titular do time. É base. Aí, tipo assim, tu vê o Alessandro foi titular, a torcida era pra ter tirado, não era pra ter jogado os 90 minutos. Pô, amigo, se decide então, né? E aí, tipo, sei lá, são discursos que são muito incoerentes e que eu, assim, é óbvio que se o Flamengo tem o investimento que tem, contrata a quantidade de jogadores que contrata, etc., é óbvio que você vai ter menos vagas pra base em muitas situações, né? Porque você vai estar preenchendo as lacunas desse elenco com contratações, né? Mas é uma temporada muito longa, a gente tá falando desde o início do ano, cara. Vai ter jogos pra base jogar, a base vai ter oportunidades sim. O Matheus Gonçalves teve oportunidade no jogo de ida, o Alessandro teve agora no jogo de volta. Tipo, aí o Everton Araújo tá jogando direto, a torcida só queima ele, mano. Só destrói o moleque. Né? E eu até queria falar um pouco mais sobre o Everton Araújo, mas talvez eu deixe até para outro episódio, porque eu sei que a gente tá já com um tempo meio longo. Eu acho que talvez já tem tantos discursos para falar relacionados à Copa do Brasil que eu acho que isso do Everton Araújo vai persistir ainda. Então a gente pode deixar para outro episódio, mas Sim. assim, é uma necessidade de queimar também que a torcida tem e que aí, pô, eu entendo quando o técnico fala, tipo, pô, não posso jogar o moleque em qualquer situação porque, sabe, às vezes você estraga a carreira do cara. Você tira a chance dele, sabe? Então, tipo, é complicado, mano. E assim, eu tenho algumas coisas em relação ao uso da base com o Felipe Luiz, mas eu não acho que é nem de longe Discordo totalmente. tão péssimo quanto uma parte da torcida coloca. E ainda tem isso, a torcida é muito grande, então tem uma parte que cobra veementemente que ele use mais a base, e tem uma parte que odeia que ele use a base. Toda vez que ele usa a base, tá lá criticando, tá lá xingando, então, tipo, é difícil, né, mano? Mas enfim. E assim, até. Eu vou passar rapidinho nesse discurso, porque eu acho que não é tão relevante, mas eu acho também bom citar, né, Alex? Que algum tempo atrás teve a polêmica com o Pedro, e aí teve a galera do oportunismo de que perdeu pro Santos porque o Pedro não jogou, que ganhou do Fluminense, bota o Pedro que resolve, não sei o que e tal. E aí, galera do oportunismo, cadê o Pedro que resolve todo jogo? Que vocês estavam falando? Porque também é isso, né? A cada jogo que surge, o discurso é diferente, a culpabilização é diferente. A opção óbvia que ia resolver tudo magicamente é diferente, né? E a galera não percebe isso. Porque algumas semanas atrás era isso. Se não botar o Pedro pra jogar, o time vai mal. O Pedro tem jogado bem. Não acho que o Pedro jogou mal, não. Mas também tem isso. Perdeu um gol que se fosse o Gabigol perdendo,
Eu quero ver se a gente já tá nessas águas calmas que a gente tá, né? Eu Sim. não vi comentários criticando o Pedro perder esse gol. Eu quero ver se fosse o Alacião ou o próprio Gabigol perdendo esse gol, né? Então, assim, não tô falando que tem que, vamos cair matando no Pedro, não, mas eu tô dizendo que a torcida é muito oportunista também, né? Na hora que Sim. confirma o argumento deles, tá todo mundo lá dizendo. Na hora que é o contrário do argumento deles, todo mundo some. E, tipo, o Pedro não resolveu nenhum jogo depois do jogo do Fluminense. Foi aquele jogo da mística, da narrativa, né? Que ele tinha que resolver, fez todo sentido. Mas ele ainda não Sim. resolveu mais nenhum jogo depois. Então, não era tão óbvio assim que se tivesse o Pedro ele ia resolver, né? No mínimo dá pra admitir isso, né? Mas enfim. O grande problema, Guilherme, é que a gente realmente botou expectativa que ele ia virar o. Que ele ia deixar de ser artilheiro dos gols times, tá ligado? Não, eu acho que ele ainda vai crescer, mano. Porque assim, eu ainda não acho que a gente tá com o Pedro necessariamente pré-lesão, sabe? Com o Não, com Pedro certeza não. 100%. Então, eu acho que era muito mais, de novo, o imediatismo da galera. O Pedro vai crescer ainda nesse time, não é tipo assim, tô descartando o Pedro. Não, eu tô descartando esse discurso de que existe solução mágica, que eu acho que a galera traz às vezes. Tipo assim, é só colocar o Pedro que vai resolver. Não é isso, cara, sabe? Tipo, não é. Se fossem só obviedades, o futebol já tinha sido resolvido faz tempo, tá ligado? A gente nem ia perder tempo assistindo. Se fosse tudo tão óbvio assim sempre, né? Mas enfim, eu acho que esse discurso nem é dos mais relevantes. Não sei se tu quer ir pro próximo, foi mal. Não. Eu acho que realmente, tipo, não é tanta coisa. Acho que realmente, tipo. Sempre me incomoda pensar, tipo, como certos jogadores têm alguma margem, sabe? O próprio Arrascaeta, tá ligado? Tipo, acho que ele tem muito menos graça do que. Isso é uma coisa que eu não entendo, mano. Acho que talvez seja uma coisa que o Mauro César mesmo construiu, em alguma medida, falando dele de novo. Ah, não, aqui o solo do Mauro César não foi na chamada, né? Foi em off, foi em off. Mas É. fala aí. Não, mas eu vou falar, mas respeitosamente, claramente. Ele criou uma narrativa acerca de, tipo, dos jogadores de 2019, de uma necessidade quase insuportável da necessidade de se livrar de 2019 do elenco e tal. Que eu sinto que todos os jogadores de 2019 eles têm muito pouca moral, tá ligado? Comparado aos jogadores. Eu acho que, tipo. Tirando o Bruno Henrique eu acho que ele tem até um pouco de graça demais, mesmo que ele venha jogando muito mal há muito tempo. Ele tem momentos importantes, mas, tipo, na média ele tem estado muito mal. E, tipo, pouca gente comenta sobre isso, necessariamente. Mas o Pedro é um caso absurdo de boa vontade, cara. Assim, é absurdo no sentido, tipo, meio inaceitável mesmo, tá ligado? Assim, inaceitável num ponto, tá? Só, gente, pra deixar claro. Inaceitável frente à forma como outros jogadores são tratados. Eu acho completamente compreensível um craque como Pedro ter boa vontade. Mas o fato de que um craque como Arrascaeta tem menos boa vontade e fala assim: o Flamengo não tem que contratar um reserva pro Arrascaeta, tem que contratar um titular pro Arrascaeta, que o Arrascaeta não tem condições de ser titular no Flamengo mais, tem que ser negociado e tal. Isso não é pouco frequente no Twitter, é muito frequente. E é um completo delírio. Tem um tweet que é o cara falando: opinião impopular, o declínio técnico da Arrascaeta é visível e grande, tá ligado? Vem jogando bem menos a cada ano. Aí a galera retweeta, porque tipo, o cara era artilheiro do Brasileiro, líder de assistência, tipo, começou comendo a bola essa temporada e tal. Sim. E a galera dando essa opinião. Isso, de novo, é uma necessidade de queimar alguém. Assim, você só procura um alvo novo. E por isso que a gente defendeu muito no ano passado, nesse podcast, o Gabigol em muitas situações, porque a gente entendia que, apesar do Gabigol ter uma série de erros na passagem dele pelo Flamengo, ele carregou esse alvo nas costas bem forte, né? Assim, ele de alguma maneira ele era para-raio de tudo. Dos outros jogadores, da diretoria, de comissão técnica, tudo caía em um grau nas costas do Gabigol. Até talvez por isso seja mais dividido esse ano, né? Porque não tem um para-raio tão grande. Mas é meio bizarro. E o que me incomoda, assim, fora a necessidade de queimar, é isso, né? Não é nem a boa vontade com o Pedro, mas é querer achar a solução mágica. É dizer que, tipo, era óbvio que o Pedro ia decidir e que o Felipe tá estragando o time por não usar o Pedro. Aí passa alguns jogos, o time tá com o Pedro, continua não estando no seu melhor, o time, né? Apesar de ter momentos de evolução e tal. E a galera simplesmente, tipo, cadê o que o Pedro ia mudar o time assim magicamente e tal, sabe? Isso que me incomoda, essa solução mágica. E esse outro discurso, esse é muito bizarro, Alexa. Não, é porque isso não é um discurso, porque a gente vai pensar num discurso, ele tem uma articulação, né? Ele tem algum. A gente vai pensar no discurso. É foda, né, Guilherme? A gente estuda a letra, a gente estuda o discurso, a gente vai pensar sobre narrativas. E, tipo, pra você articular, pra você ter
algo propriamente, aquilo tem que ser articulado. Então, tipo assim, a gente vai pensar no Pedro. Qual que é a articulação de defender o Pedro? O Pedro é um grande jogador, o Pedro é um cara que tá voltando de lesão, é um cara que tá tendo poucos minutos, e você pode entender que ele precisa de muitos minutos, ele fica insatisfeito, então você articula que o quê? Ele tá sendo injustiçado. Ok, você pode pensar isso. Tipo, você tá ignorando vários elementos pra poder chegar nisso. Só que isso que a gente vai falar agora, gente, isso aqui não é um pensamento. Isso aqui não forma um pensamento. Quem dirá um discurso? É o discurso mais facilmente combativo da FlaTT, porque bastava o cara abrir o dicionário que ele ia saber que tava errado, tá ligado? Tipo, porque criou-se a noção, isso, a gente comentou muito sobre um tweet específico, né, que a gente ficou debatendo ontem, mas criou-se uma noção. Criou-se uma noção. Eu não tô com ele aberto aqui. Eu li aqui. Mas criou uma noção que não foi só desse tweet, que foi geral. Eu vi muita gente falando comentários parecidos, mas lê aí então, Alex. Tá, vamos lá. Eu vou dar crédito pra essa figura. @ Agora é a verdade? Interrogação. O Flamengo pôs a Copa do Brasil como última prioridade da temporada. Resultado: eliminado. A partir de agora queremos ver se realmente o Flamengo quer o Brasileirão e a Libertadores como prioridade. Se não, a cobrança vai ser gigante. Exclamação. A ver. Gente. Não, galera, eu quero comentar sobre isso, Alex. Porque, galera, eu quero que você... Não, eu acho que eu vou fazer algo aqui interessante. Vamos abrir aqui o dicionário. Dicionário Michaelis aqui. Que tá bom, né? Tirar uma foto boa. Quer que eu pegue o meu Aurélio aqui, cara? Você quer que eu pegue o meu Aurélio aqui também? Vamos ver, ó. Prioridade. Se quiser pegar, ó. Prioridade. Vamos jogar aqui. Pesquisar. Prioridade. Condição ou estado de primeiro. Antecedência no tempo e na ordem. Condição do que está em primeiro lugar em urgência ou necessidade. Primado. Agora eu faço a pergunta pra vocês. Agora que o Flamengo tá só na Libertadores e no Brasileiro, como é que o Flamengo vai provar que a Libertadores e o Brasileiro são a prioridade? Ele vai priorizar a Libertadores e o Brasileiro em prol do quê? Porque, assim, a própria definição de prioridade, ela depende de você estar colocando algo como não prioritário. Que foi o que o Flamengo fez. Que é o que está sendo criticado. E a galera está dizendo assim, agora o Flamengo tem que priorizar mesmo. Vamos ver se agora vai priorizar a Libertadores e Copa do Brasil. Galera, se não priorizar a Libertadores e Copa do Brasil, a gente vai priorizar o quê? O que a gente tem na temporada? Tipo assim, Guilherme. Os caras estão achando que a gente... Não, eu tenho que fazer esse contrato. Os caras estão achando que a gente vai começar a marcar amistoso durante a semana pra jogar com os titulares, pra botar reserva no Brasileiro e na Libertadores. Porque, mano, não tem outro cenário que não seja prioridade. Não tem como não ser prioridade. Não tem como ser prioridade, porque só tem isso. A definição de prioridade é dicotômica. Você depende de algo que não é prioridade. É um comentário que ele não faz sentido nenhum, galera. Não faz sentido nenhum. Mas enfim, fala aí o que tu ia falar, Alex. Não, é só porque a definição aqui do Aurélio, né, que pegando, porque você fez um online, né, vamos ler um físico, um clássico, que as pessoas hoje em dia nem sabem o que é. Só pra deixar claro, é um Aurélio da 7ª edição, tá? Um mini Aurélio. Prioridade. Qualidade do que ou de quem é o primeiro, primado. A segunda definição acho que é a que mais vai deixar claro como esse tweet não faz o menor sentido. Precedência dada a alguém com preterição de outrem. Ou seja, é como você falou, é uma dualidade. Ou você só pode priorizar algo quando você não prioriza outra coisa, você escolhe, né? Então, tipo assim, Sim. Se você fala que, tipo, não priorizou a Copa do Brasil, é porque priorizou outra coisa. Então, tipo assim, e se o Flamengo só tem 3 competições, tipo, não tem como e agora no caso são 2, não tem como dizer que não está priorizando as outras 2 quando não priorizou a Copa do Brasil. Isso que não faz o menor sentido. Não, e é bom também dizer, até abrir aqui a definição. Obrigação. Ato de obrigar-se. Necessidade moral da prática de certos atos. Encargo a que se está obrigado. Então, assim, você consegue entender que obrigação e prioridade são conceitos diferentes, né? Porque tem uma parte da torcida que falou isso. Ah, não priorizou a Copa do Brasil? Agora o Brasileiro e a Libertadores são obrigação. Tem obrigação de ganhar, tem não sei o quê. Mas essa é uma decisão que a galera fez, sabe? Porque em momento nenhum a diretoria falou que a gente tinha obrigação, que a gente ia ganhar tudo. O que falou foi que o planejamento é priorizar. O que se colocou em prática foi que no planejamento a gente priorizou. Então, assim,
é a primeira vez na história que alguém está cobrando o político por fazer o que prometeu, tá ligado? Não, e assim, acho que é importante dizer É uma coisa, Guilherme. bizarro. Tem um ponto muito importante que as pessoas não estão vendo, mas é a semiótica da parada, né? A imagem escolhida para ilustrar este tweet é uma foto do Felipe Luiz. Uhum. A escolha de prioridade de qual é o campeonato que a gente quer ganhar e tal, nunca deveria vir do técnico. Nunca deveria vir do técnico. E ainda Vem bem que da não veio dessa vez. Sim. E a diretoria, durante a eleição, ano passado, o BAP falou, a prioridade é o brasileiro e a Libertadores. Uhum. Ele falou isso abertamente. Na verdade, ele falou que a prioridade era o brasileiro. Sim. Tipo, Depois da primeiro Libertadores, depois da isso. Copa do Brasil. Exatamente. Então, assim, o BAP, na campanha, falou isso. E a torcida inferniza o Flamengo porque não prioriza o Brasileirão. Porque prioriza a Copa, prioriza a Copa, prioriza a Copa. Inferniza! Aí, chega o BAP e fala isso. Contrata um diretor técnico europeu, onde a gente sabe que na Europa se prioriza a Liga. O campeonato, pontos corridos. A Liga e a Copa continental. E continental. Mas a Copa Nacional nunca é prioridade. Exatamente. Sim, assim, em ordem de prioridades. A Liga, depois... A não ser que seja um time como o Real Madrid, que Real Madrid, tem exatamente. Sempre o Real Madrid é o único continental. time que, tipo, prioriza mais a Continental do que o Nacional. Mas de resto, a prioridade é a Liga Nacional. Ponto. Uhum. Aí você vai pegar, você vai fazer um tweet de merda, mal escrito, mal articulado, não articulado. São frases soltas que não compõem porra nenhuma. Acho melhor tirar o crédito do tweet que você deu antes, mas beleza. A essa altura. E você vai, tipo... Você vai pegar e fazer o quê? Você vai botar ainda a cara do seu técnico. Como se a culpa fosse dele, como se a escolha fosse dele. Cara, eu só posso dizer uma coisa sobre isso, Guilherme. Que eu preciso dizer. Discordo totalmente. E só pra dar um crédito aqui importante, discordo totalmente, é um meme de um criador que... Aqui tá o crédito do TikTok dele, eu tenho que ver no Instagram, que eu conheço ele pelo Instagram. Mas o TikTok dele é Heitor_O13. Ele faz imitação de vários jogadores e várias coisas relacionadas ao Flamengo, só que a imitação dele do Felipe Luiz em coletiva é um absurdo. E ele sempre começa com... Discordo totalmente. Tipo, independente do que esteja sendo dito, o Felipe discorda, e eu discordo totalmente desse tweet. É isso. Sim, cara. Tem muita coisa pra se falar sobre isso, né? Primeiro, confundir prioridade com obrigação, que acho que a gente já acabou falando sobre isso. Segundo, essa ideia errônea de que você vai passar a mostrar que é prioridade, uma vez que você não tem mais como priorizar. Na verdade, o momento de se mostrar que era prioridade foi agora. O Flamengo mostrou, e eu ainda vou ser um pouco crítico, mostrou até pouco, assim. Eu acho que a gente poderia ter, tipo, cagado mais pra Copa do Brasil, assim, sendo sincero, tá ligado? Tipo, não... Mas, é óbvio que vai ter um comentário que vai dizer: eu como torcedor quero ganhar tudo. Assim, filho, eu também quero, todo mundo quer. O problema é que até hoje, na história do futebol brasileiro, ninguém ganhou essa tríplice coroa. Não é como se fosse uma coisa fácil, assim, sabe? Tipo, agora eu vou chegar e vou ganhar tudo, porque eu quero. Tá, mas qual é a probabilidade de você ganhar tudo? Porque se você olhar historicamente, ninguém nunca fez. Então você pode, no mínimo, dizer que é uma chance baixíssima de qualquer time entre pra temporada e ganhe essa tríplice coroa, né? Eu acho que isso é algo bem claro. Pra não dizer que é nula, mas assim, é baixíssima. Eu acho que nula nunca é, mas é uma chance muito baixa. E o que você pode tirar daí? Que se é uma chance baixa de você ganhar os 3 campeonatos, você tem que definir assim: caso eu não ganhe os 3, qual dos 3 que eu menos faço questão de ganhar? E é claro que é a Copa do Brasil, não só o campeonato menos importante, mas é o campeonato que a gente mais tem dominado nos últimos anos. A gente não ganha o Brasileiro desde 2020, cara. A gente tá em 2025, são 5 anos sem ganhar o Brasileiro. A gente ganhou a Copa do Brasil em 22 e em 24. A gente foi finalista da Copa do Brasil, vice-campeão, em 2023. São 3 anos seguidos chegando na final. É óbvio que tá na hora de priorizar o brasileiro. Assim, é muito claro, é muito evidente. Tudo aponta pra isso. A Libertadores tem muito em jogo, mano. Porque a gente tem a chance de ser o primeiro brasileiro tetra da Libertadores.
Todos os times que são tri da Libertadores estão brigando por isso. A gente viu 2 rivais municipais ganharem a Libertadores nos últimos 2 anos. Porque a gente teve campanhas pífias, então é óbvio que a gente tem que priorizar a Libertadores antes da Copa do Brasil. Então, quando você define prioridade, você não está dizendo que você não quer ganhar a Copa do Brasil, que você não quer ganhar a Tríplice Coroa. Você quer, todo mundo quer. O Felipe Luiz quer, o BAP quer. Tu acha que algum técnico ou diretor de futebol não seria extremamente feliz de ser o primeiro a ganhar a Copa do Brasil por a Tríplice Coroa aqui no Brasil, por qualquer clube que fosse? Tu acha que alguém seria contra isso? Marcar o próprio nome na história? Então, tipo assim, óbvio que todo mundo quer. Mas Eu acho que o autor do tweet provavelmente acha, tá? Você tem que ser realista. Você tem que estabelecer o que é mais importante ganhar. O que é mais importante ganhar pro Flamengo nesse momento é o Brasileirão. Porque é o que a gente não ganha há mais tempo. É o que a gente tá na maior seca. A gente foi abaixo do que a gente esperava na Copa do Brasil, sim. Mas é o que eu comentava desde o início do ano, né, Alex? A gente chegou nas últimas 3 finais. Então, tudo abaixo da final seria decepção. E se você chega na final e não ganha, é decepção também. Então, assim, o único cenário em que a gente sai dessa Copa do Brasil não decepcionado é sendo campeão. Mas existem pontos positivos nisso também. Mas antes de entrar nisso, eu acho que, só para completar esse raciocínio, é bom dizer que se a gente pega hoje o Brasileirão, quem está disputando o título? O Flamengo. Está em 2 competições. Cruzeiro já foi eliminado da Sul-Americana, continua na Copa do Brasil e está disputando o título do Brasileiro. Está em 2 competições. Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil agora também. Está na Libertadores, está no Brasileiro. 2 competições. Você tem o Bahia ali, que acho que dá para contar ainda, que pode chegar. E ele foi eliminado da Sul-Americana. Ainda está na Copa do Brasil, está no Brasileiro, 2 competições. E aí eu colocaria talvez o Botafogo, se tiver uma melhora, porque tem alguns jogos atrasados. O Botafogo é o único time que poderia disputar os 3 títulos, mas eu acho que ele já está um pouco distante do título do Brasileiro. Apesar dos jogos atrasados, ele mesmo se ganhasse os 2 atrasados, ele ficaria 5 pontos atrás da gente, a gente com um jogo a menos ainda. Então acho que já está uma distância segura para dizer que não tem nenhum time hoje no Brasil disputando as 3 competições. Então por que essa cobrança maluca? Tipo assim, nesse momento da temporada, hoje, não tem nenhum time no Brasil disputando as 3 competições, disputando o título das 3 competições. E se a gente está nas 2 mais importantes, tipo, sabe? E ao mesmo tempo, eu vou te passar a palavra já, Alex, mas assim, ao mesmo tempo, é importante citar uma coisa, mano. Se a gente for eliminado da Copa do Brasil agora e a gente no final do ano ganha Libertadores e Brasileiro, alguém vai dizer que essa temporada foi um fracasso? Alguém vai dizer que essa temporada foi decepcionante? Não vai, né? Então, assim, eu acho que é bom citar isso, né? A gente ainda tá nas competições que importam mais. E, assim, tem muitas outras coisas, mas eu queria te dar a palavra um pouco em vez de eu continuar falando, Alex. Cara, Discordo totalmente. Meu Deus, viciou. Cara, eu acho que pra esse é o nome do episódio, tá ligado? Sei lá. Mas assim, não, mas falando sério. Cara, eu concordo, tipo, não tem muito o que fazer. É mais premiação de dinheiro, mas, pô, é o mínimo prestígio, tá ligado? Tipo, a Copa do Brasil é um prêmio de consolação pro Flamengo, tá ligado? A gente chegou nesse ponto, tá ligado? É um grande título, a gente seria 5 vezes campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Tipo, estaria o quê? A um título do Cruzeiro, que é o maior campeão. Isso é legal, tá ligado? A gente já tá um título do Cruzeiro. Ah, já tá? Não, então eles só tem 5? Achei que eles tinham 6. Não, a gente tem 5, pô. Eles têm 6. A gente tem 5. Ah, verdade. Pô, O Copa do Brasil Tetra foi 22. Não, o Tetra foi 22. Eu achei que o Tetra tinha sido 24, pô. Viajei. O maior campeão. A gente foi tri em 2015. A gente foi tri com o Jaime, verdade. Eu achei que a gente tinha... Sim. Enfim, é isso, perfeito. Então, tipo assim, é uma coisa legal empatar com o segundo, mas, cara, tipo, literalmente, o Brasileirão, que é o maior prestígio, é o grande campeonato, é ser o campeão nacional. Por que isso? Ganhar a Copa do Brasil não te faz campeão nacional. Você pode disputar o Supercopa e tal, isso é legal, mas, tipo, todo mundo sabe que o campeão nacional é o campeão do Brasileirão, tá ligado? Então, tipo, eu quero ser campeão, ou campeão nacional, chegar no nosso N campeonato, tá ligado? Eu quero... Porque, assim, eu já falei com o Guilherme já, eu não sei o que a audiência pensa, mas, tipo... tem um monte de título de fax e tal do Palmeiras, de fato. Um monte de título de fax. Mas para efeitos de política... de discussões e tal, eu digo que o Palmeiras tem todos os títulos que eles dizem que tem, menos o Mundial, porque o Mundial é uma piada.
Mas assim, de Brasileirão e tal. Então a minha meta é passar o Palmeiras na quantidade de títulos que eles têm. Que eles têm que ter 12 já. Então a minha meta são 13 brasileiros. Então tem que ganhar o nono logo. Pra depois ganhar o 10º, 11º, 12º, 13º e ser o maior campeão nacional. Ponto. E a mesma coisa vale pro entrar de férias, né? Isso, exatamente. E aí. Cara, que incrível essa. Porque, tipo assim, é muito uma jornada, né? Você ganha, tipo, 9, 10, 11, 12, 13 e descansa, tá ligado? É, tipo, é as férias, de fato. Eu achei incrível como essa frase funciona bem. Mas assim, e ser o primeiro tetra da Libertadores? Mano, é uma obsessão, tá ligado? A gente ser o maior campeão brasileiro da Libertadores, tá ligado? É uma obsessão. E depois E assim, passar os outros times, tá ligado? O River, passar eventualmente o River, o Boca Juniors. E um dia passar o Independente, que tá lá sem ganhar porcaria nenhuma. Então, tipo, depois a gente passar os outros, passar ele não vai ser difícil, porque eles não estão disputando nada mesmo, tá ligado? não, e eu acho que assim, indo pra um lado muito pé no chão, mano, assim, é uma análise muito fria. Quem foi mais bem sucedido ano passado? O Flamengo que ganhou a Copa do Brasil ou o Botafogo ganhou o Brasileiro e a Libertadores? Assim, o que te dá uma temporada mais bem sucedida? Sim. Né? Não tem nem discussão. Assim, ao mesmo tempo também um outro lado, que é, historicamente, os times que ficam em duas competições só crescem no Brasileiro. É o que acontece no Brasil, é uma realidade isso. Você disputa as 3 competições até o final, você muitas vezes sai prejudicado. Os times que caem mais cedo, eles acabam crescendo, né? O próprio Jorge Jesus, a gente estava vendo aqui, né, Alex? Ele foi eliminado da Copa do Brasil no 3º jogo oficial dele. Ele estreou empatando com o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Aí ele mete um 6-1 no Goiás no final de semana, que dá uma moral com a torcida. Mas durante a semana ele já é eliminado da Copa do Brasil. Então, o Jorge Jesus não poupava, tal, todos esses discursos que existem. O Jorge Jesus não disputou a Copa do Brasil, tá ligado? Ele teve 2 jogos de Copa do Brasil, foi eliminado e foi ganhar o resto, mano. Então, assim, historicamente, isso acaba sendo bom pros times. Você tá defendendo que a eliminação é bom? Não. Como torcedor, o sentimento de eliminação nunca é bom. Eu fiquei bolado da gente ser eliminado. Mas se você faz uma análise mais fria depois, isso não quer dizer que o planejamento foi errado. Isso quer dizer que a gente, Até porque tá dentro do quer ganhar planejado. tudo. Isso quer dizer que a gente, como torcedor, quer ganhar tudo, só isso. E o lado bom principal que mano, a gente vem numa queda física muito grande, a gente vem tendo várias lesões, os reforços ainda não tiveram treino praticamente para se ajustar ao time. Porque a gente tá tendo jogo quarto e domingo. Então, a gente vai passar a ter semanas mais cheias, vai ter mais treinos, vai ter vai ter uma melhora física, com certeza. Então, tudo isso pode ser bom pro Flamengo a médio prazo. Eu acho que a tendência é que depois que passar as oitavas da Libertadores contra o Inter, se a gente ainda tiver na Libertadores, que eu acho que isso sim é importante, isso sim é o ponto de virada da temporada, a tendência é que o Flamengo cresça, sabe? Então acho que assim, ser eliminado é ruim, mas eu acho que vai ter seus pontos positivos pra temporada. Pra Copa do Brasil foi ruim, pra temporada eu não acho que necessariamente seja. Alex, eu acho que a gente pode pular esse último tópico aqui e ir pro nosso pré-jogo e pros destaques da semana, porque eu acho que já estamos com um tempo meio longo. Sim. Beleza? Sim, justíssimo. Cara, então, quem é o seu malvadão, Guilherme? Fala pra mim logo. Sem voltas. Rápido, Gonzalo Plata. Não tem o que fazer, né? É o cara. Não. É o cara. Foi participativo nos 2 gols, jogou bem nos 2 jogos. O Alessandro, pra mim, fez uma grande partida no jogo contra o Atlético Mineiro, mas eu acho que foi a semaninha do Plata, né? Dá pra dizer, Sim. com certa convicção. Cara, justamente. Mano, com relação ao resultadismo, vou te dizer. Semaninha ruim, né? Semaninha ruim. Eu vou te. Cara, honestamente, eu nem sei que nota dá. Eu não lembro quando é que eu dei de nota pra semana passada. Eu acho que eu vou de 6,5. A eliminação pesa muito. O empate não foi bom, mas o jogo contra o Atlético Mineiro foi bom. Se você pensar em resultado dos jogos, a gente ganhou um jogo e empatou um. Então os resultados em si não foram péssimos também, assim. A eliminação que pesa mais. O Carrascal assinou, né, finalmente, tudo e tal. Sim. Então, bem ou mal isso entra nessa semana. E eu acho que o crescimento, assim, minha principal questão é o crescimento. Eu vi o time melhorar do jogo de ida da Copa do Brasil pro jogo contra o Ceará. E eu vi o time melhorar do jogo contra o Ceará pro jogo de volta da Copa do Brasil. Então, por essa melhora que eu vi no time, eu acho que cresce um pouquinho minha nota. A eliminação, obviamente, é ruim, mas é o que eu falei. Acho que a médio prazo, assim, a tendência é que seja bom. E os jogos mais importantes são na semana que vem, né? Assim, o jogo mais
O mata-mata mais importante é o próximo, né? Que é o da Libertadores. Sim. Então, acho que não pesa tanto assim. Mas acho que eu vou de 6,5, cara. Não foi uma semana boa, mas eu acho que também não foi péssima, não. Tentando dar uma progressão coerente pro que foi a minha última nota pra essa, eu acho que eu vou dizer que foi 5,5, Guilherme. Uhum. A minha nota. Eu acho que, tipo, a vitória é importante, o jogo é importante, mas ainda assim teve uma queda no nosso segundo tempo. Eu acho que, tipo, a utilização, a forma como o Felipe tentou utilizar alguns jogadores, principalmente o Saul, acho que ele é um caso assim que eu ainda não tenho muita certeza de como ele vai ser usado. Me preocupa um pouco. E eu acho que é realmente o caso de ficar um pouco de olho nisso. A gente ganhou, de fato, o jogo contra o Atlético Mineiro, e ganhou jogando bem e tal, principalmente no primeiro tempo. Mas eu acho que tipo, a gente teve uma postura um pouquinho pior no segundo tempo, e isso me incomoda. Então, e pra realmente manter essa ideia de regularidade do que eu tinha falado, na semana passada eu dei 6,5. Como é que eu posso dar, na semana que a gente é eliminado, a mesma nota, por exemplo, sabe? Então, não vou fazer. Não pensei muito nessa constância e tal, mas eu também dei uma nota mais alta. Acho que dei 8, né, na semana passada. Sim, sim. Então, meu mal, acho que, assim, pelos resultados, assim, é isso, a gente ganhou um jogo e empatou um jogo. Na semana passada a gente ganhou um e perdeu um. Mas acho que a gente jogou até melhor essa semana, só que a eliminação pra mim é o Sim. que faz cair essa nota. Porque no todo, eu acho que talvez essa semana, se não fosse uma eliminação, seria talvez uma semana até melhor. O extracampo da semana passada foi melhor, mas, sei lá, a eliminação é o que cai bastante essa nota, sem dúvida nenhuma. Então, exatamente. Então é isso, cara. Sobre a Taça David, cara, você tinha apostado 2-0 contra o Ceará, e foi 1-1. Eu tinha apostado 3-0 contra o Ceará. Eu falei que eu acho que ele ia fazer gol, mas isso não conta ponto nenhum, né? Então, ninguém fez pontos. Nós dois apostamos em vitória e foi um empate. Sim. E contra o Atlético Mineiro, eu apostei 3-1, você apostou 2-0. Então, um ponto para cada um, porque foi vitória nossa, mas não foi a vitória que a gente estava querendo, né? Por 2 gols, para não ter pênaltis e tal. Sim. Então, acabamos saindo nos pênaltis. Só fazendo até esse balanço da Taça David, né? Porque eu acho que faz um tempo que a gente não faz. O Alex tá com 28 pontos, eu tô com 16. Então, assim, já tá definido, né? Mas ok. Calma, Guilherme, para de tentar jogar pro universo essa de mesa aí. Não, eu já aceitei o rebaixamento já. Mas assim, vamos fazer então nosso palpite, cara. A gente tem 2 jogos difíceis, 2 jogos que vão ser bons. Eu acho que talvez seja a semana pra gente ter desempenho, assim, porque, tipo, mano, você tem 2 jogos no ano que eu tô animado pra assistir. Eu sempre quero assistir Flamengo e Inter. Eu te falo isso, que é um dos jogos que eu mais gosto de assistir. E esse Flamengo e Mirassol tem que ser o jogo que eu tô mais animado pra ver em muitos anos, assim, de, tipo, contra um time que a gente não joga, sabe? Não, de verdade, mano. Porque, tipo assim. Mano, quando que a gente jogou com o Mirassol antes? Eu não me lembro de nunca ter visto, tá ligado? Eu não sei me se já lembro de nunca aconteceu. ter visto. É uma grande frase, Guilherme. Então, é isso aí, eu não me lembro de nunca ter visto. O Mirassol vem sendo talvez o grande time da Série A, assim, em questão de expectativa versus realidade, né? E eu acho que vai ser um bom jogo, mano. E eu vou apostar, Alex, já pra dar esse placar. Eu ia falar assim, eu quero tomar gol do Mirassol, mas eu não quero não. Mas assim, eu acho que. Mano, eu tô muito em dúvida entre um 3-2 ou um 4-2. Eu acho que o Mirassol é um time que deixa fazer gol, mas ele faz gol também. Se eu ver uma postura covarde do Mirassol no Maracanã, eu vou ficar triste. Eu quero ele jogando bola. E eu vou apostar num 3-2, mano, pro Flamengo. Vai ser um joguinho maneirinho de vários gols. Acho que Discordo totalmente. com muitos gols. Não, acho justo discordar. Vamos lá. Não, é só pelo meme mesmo. Mas eu já falei pra você, eu tenho claramente uma visão pra esse jogo. E, cara, não vou ficar fazendo rodeio não, Guilherme. É 6-1. Então. É 6-1, cara. Que isso? Perdemos. O Mirassol... Já pode anotar que ninguém fez ponto. O Mirassol é o Goiás de 2019 na vida do Flamengo de 2005. Parabéns, Cruzeiro, pela liderança do Campeonato Brasileiro. Parabéns, Cruzeiro, pelo título, né? Acabou. O Alex apostou 6-1, a gente perdeu. Não tem... Se quando eu aposto goleada já dá ruim, imagina o Alex, que faz isso uma vez por ano. Mas beleza.
Só lembrando, né, que eu acabei entrando já no jogo do Mirassol, esse jogo vai ser sábado, caso amanhã, dia 9 de agosto, às 6h30, no Maracanã. O Flamengo joga em casa, esqueci de dar esse detalhe, mas eu acho que eu comentei, né, mas não falei claramente. E a gente vai jogar também na quarta-feira, no dia 13 de agosto, Alex, às 9h30, contra o Internacional, em casa, pelo jogo de ida da Libertadores. Um jogo muito difícil e muito importante, cara, porque a gente tava... A gente comentou na abertura, mas acabou não falando durante o episódio, né? A gente teve muita estatística durante a semana de que o Flamengo nunca reverteu uma derrota em casa no mata-mata. Nunca. Na história. Então, acho que é bem claro que a gente precisa ganhar esse jogo com uma certa tranquilidade, né, Alex? Sim. Cara, eu nunca gosto de apostar, tipo, e tomar gol em mata-mata e tal, mas, cara, eu tenho um placar muito claro na minha mente. Muito claro também, sem rodeios, cara. 3-1 Flamengo. Cara, eu tava em dúvida, mas eu acho que eu vou ser um pouquinho mais otimista que você, até porque a gente precisa. Você falou 3-1, eu vou de 3-0. Eu tava em dúvida entre 3-0 ou 2-0, porque assim, normalmente meu placar contra o Inter seria esse placar tipo do Mirassol, um 3-2, um 2-2, sabe, um jogo com muitos gols. Mas a gente não Sim. pode ter esse jogo com muitos gols. A gente precisa ter uma certa tranquilidade, eu acho. Então, assim, um 2-0 já seria bom, mas eu acho que um 3-0 deixaria a gente numa situação ótima, sabe? Então vou apostar um 3-0. É mais um pedido, um desejo do que uma aposta em si. Vamos lá. 3-0 contra o Inter, 3-2 contra o Mirassol, e você foi de 6-1 contra o Mirassol, 3-1 contra o Inter. Então é isso, né, Alex? É isso, cara. Saudações. Saudações? Saudações? Discordo totalmente. Você pode discordar, mas o Totói... Não dá,